Sejam bem-vindos no podcast Deb de Oxum. Hoje com visitas assim mais do que ilustres, pessoas que eu amo de paixão, que é o Sandro Luiz e Carla Careca. Sejam muito bem-vindos. A gente vai fazer um bate-papo aqui bem leve sobre a Umbanda. Eles vão contar as experiências deles. Todo mundo já sabe, mas a gente vai puxar um pouquinho mais. E a ideia aqui é a gente fazer com leveza, falar das coisas que a gente mais ama, que é uma boa macumba. Então sejam bem-vindos. Obrigada, amor. Um prazer estar aqui, né? Nesse bate-papo, nessa coisa descontraída entre amigos, falando da Umbanda de uma forma diferente, né? Verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que eu vou assistir. Pois pra é. mim, sempre estar aqui com a Careca, né? Primeiro, minha amiga, minha irmã, minha mãe, que a gente sempre fala isso. E estar com você, a gente sempre está feliz. Sempre. Ah, que bom. Muito feliz de vocês estarem aqui. E assim, para a gente começar a falar de macumba, nada como falar também da nossa história dentro da macumba, né? Como começamos, como é que a gente começou essa conexão com a Umbanda, né? Na verdade, nos bastidores a gente já estava falando um pouquinho, mas agora é hora de botar isso para fora para a gente poder, né, contribuir. Porque a ideia do canal é justamente a gente dar possibilidade daqueles que não são da Umbanda entenderem esse movimento, né? Porque a Umbanda é sempre muito, como se fosse vista como fechado, uma religião que poucos têm acesso, né? Quem não é umbandista, mas tem interesse de conhecer, né? E esse bate-papo é justamente isso, para que a gente não fale de fundamentos. Eu até falo isso muito claro, né? A ideia não é trabalhar aqui questões de fundamentos ou questões dentro de um terreiro de Umbanda, o certo ou errado, não é isso. É trazer as informações básicas do que a gente pode fazer com tudo que a gente conhece da Umbanda. Básica e verdadeira, né? Pois é, Que exatamente. é o mais essencial. Isso. E a gente colocar na nossa vida, na prática, né? Ter um olhar umbandista além do terreiro. Ter uma postura umbandista além do terreiro. Ter prazer em dizer que veste branco, bota a guia e ser umbandista além do terreiro. Então, é essa a intenção, né? Botar esse gostinho. Eu acho, Dé, que assim, a Umbanda como filosofia de vida, né? Como um norte na vida da gente, né? Como valores. Isso que eu acho que é tão legal, é tão rico, né, Sandro, da gente poder entender que assim, a religião, quando ela é verdadeira, ela vira um modo de vida. Não só dentro do terreiro, mas a forma que a gente vai lidar no mundo e com as pessoas lá de fora. Isso que eu acho que é a grande riqueza que a Umbanda tem para trazer pra gente. Verdade. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, não sei quem vai começar, por favor. Primeiro os damos. Eu ia falar primeiro a Careca, né? Vamos lá. Então tá, eu, graças a Deus, nasci dentro da Umbanda. Meu pai de santo era meu pai de sangue, né? Meu pai faleceu faz 5 anos. E eu venho da antigamente chamada Umbanda Raiz, da Umbanda Branca, da Umbanda Tradicional. Se qualificasse o nome, seriam esses nomes. Que na verdade é tudo Umbanda, né? Como a Umbanda Sagrada Rubens Saraceni, ele sempre falava todos os Umbandas são sagrados. Então, hoje eu tenho, se eu não me falo a memória, acho que 23 anos de pai de santo ou de sacerdote, né? O nome que se dão para nós, zelador de santo. Mas eu tenho verdadeiramente, como a Careca falou, a Umbanda como filosofia de vida, é minha vida, é minha história verdadeiramente, né? A gente fala, a gente é o que a gente pratica, a gente fala, eu pratico a Umbanda 100%. E mais importante de tudo, como a gente estava falando e como você falou, de a gente falar de Umbanda diferente, e sempre é importante a gente falar a Umbanda verdadeira, né? Ainda mais aproveitar para usar a mídia social, tudo que está acontecendo, para desconstruir e desconfigurar essa Umbanda que eles acham que é o demônio. Então a gente não pode deixar de falar isso, nem de desenhar. Porque, graças a Deus, a procura pela espiritualidade é muito grande. E a espiritualidade, a pessoa vai procurar Umbanda, né? Não vai pro espiritismo, né? Vai procurar Umbanda. Então é sempre importante falar, que eu entendo, né? Que a Umbanda, essa Umbanda que a Carla fala, que eu pratico, que a Carla pratica, você pratica, é uma Umbanda de Deus, que Deus está lá, que os orixás estão lá, as entidades estão lá. Então é essa Umbanda que eu pratico há 49 anos, que é a minha idade. É isso.
Quando você fala disso, né, da Umbanda de verdade, a gente vê um movimento que a Umbanda hoje, ela está entendendo que como a filosofia, mas há um autoconhecimento, né? É você usar os guias espirituais, os ensinamentos, não para ir lá no terreiro ficar fazendo sendo pedinte, né? Pedindo. Não, ela está mostrando o seguinte, olha, avalia dentro daquilo que eles te oferecem, né? A busca do teu autoconhecimento. O que você pode melhorar? Né? O que eles te ensinam? Eles te ensinam através daquela energia o quê? Então, é esse processo, né, que a gente vê que hoje está começando a ter diferença, né? Eu falo, Dé, que assim, é o orixá na prática. Né? Então, assim, só para dar um exemplo, que eu até comento isso, né, quando tem o show do Sandro e tal, na parte de Oxum, que assim, Oxum a gente tem ela como a deusa do amor e da riqueza, né? Então, o que eu sinto que pessoas que nem são da Umbanda, de repente, para entender o que é Oxum. Oxum é o amor próprio que a gente tem, é o alto valor, é o alto amor. E quando isso existe verdadeiramente do lado de dentro, manifesta do lado de fora com esse ouro da vida material. Né? Então, assim, trazer... que, de repente, quando você está numa situação que você está com desamor por você, está com questão de valor baixo, quem você chama? É essa fonte de alto amor, de alto valor, que se chama Oxum. Né? Então, assim, isso não diz respeito somente aos umbandistas. Né? É qualquer ser humano. Né? Então, eu acho que isso que é legal, é a gente levar para as pessoas uma forma de ver, uma linguagem... que não necessariamente a pessoa precisa estar dentro de um terreiro ou ser da religião para entender que a Umbanda e os orixás estão dentro de nós, né? E que a gente vai ativando conforme a gente vai entendendo o que cada um representa como fonte dentro da nossa vida. Olha, você falou sobre uma coisa que, assim, bate intensamente, né, dentro de mim. Porque, assim, no momento em que eu identifiquei, de fato, ser filha de Oxum, não foi quando foi me dito que eu seria filha de Oxum. Uhum. Eu não tinha noção do que era ser filha de Oxum. E eu descobri justamente quando bateu em mim, assim, você tem que ter amor próprio. O amor próprio, quando ele veio revelado em mim, que foi um período da minha vida onde, há 5 anos atrás, que eu fiz uma transformação imensa, eu descobri que eu era filha de Oxum. Ali eu descobri. Você sentiu, né? Ali foi o renascimento para isso, né? A força de Oxum se materializou na minha vida, né? Ela me fez ressignificar a minha vida em função do amor próprio, que eu até então renegava, né? Era uma coisa que eu não entendia. Eu não conseguia me ver da forma que eu me vejo hoje. E é aquilo que você falou, você materializa isso externamente, né? A partir daquele momento, e até visto assim, um momento que para os outros, né? Para quem estavam em torno de mim, era um momento onde ia ser queda livre da minha vida, foi justamente o inverso, né? Tudo se transformou. E entendeu? É legal porque assim, você foi feita no santo neste momento. Neste momento. Né? E não necessariamente... dentro de um terreiro. Pois aquela situação que eu tinha vivenciado, antes de ter sido saída, né, de Oxum, não foi tão representativa quanto naquele exato momento que eu me percebi com a força de Oxum para fazer toda essa transformação. Então, porque aconteceu na prática. E é por isso que eu gosto tanto dessa palavra, né? Assim, é só na prática, é só quando dentro da gente aquilo acontece e faz sentido que tudo se transforma verdadeiramente. Essa né? visão da Careca, assim, essa explicação é tão legal e tão importante que a gente começa a entender, quando ela fala orixá na prática, amor na prática, que a gente precisa praticar né, constantemente algo para a nossa vida fazer sentido. E aí, a gente hoje está praticando uma busca de ajuda. Né? Todo ser humano ele pratica isso, né, de alguma maneira. E quando a gente procura se entender, para a gente poder despertar, para a gente poder se equilibrar, para a gente poder viver melhor, a gente busca algumas ferramentas para poder se ajudar, né? Mentalmente, psicologicamente, vai no psicólogo, fisicamente no médico. E tem algumas determinadas ações que dependem só da gente. E a gente não tem uma referência física para buscar uma ajuda, né? Psicólogo mental, eu vou lá no psicólogo. E essa questão do emocional, do amor próprio, né? De se valorizar. Qual a referência que eu busco? A Umbanda te dá isso.
né? Ela te dá essa referência, né? De você, olha, tem um orixá que fala do amor, como você falou, que pode te ajudar nisso. É isso. Né? Aquela pessoa bruta, aquela pessoa que você vê que ela amarga, né? Qual orixá que a gente pode indicar? Fala, ó, essa é a história dele, né? Essa é a essência dele, te dá uma explicação que se você se procurar entender, viver um pouquinho ele, você vai remédio, viver... né? É um remédio. Então, é legal, assim, é tão importante hoje a gente tentar desenhar no máximo possível para as pessoas entenderem o que é a nossa religião, né? Porque simplificar, né? porque antigamente e eu vim desse antigamente, nós viemos desse antigamente, né? Verdade. Que é trabalhar no terreiro, incorporar e atender as pessoas, essa é a nossa obrigação. Né? A gente, claramente, a nova era mostrou que isso não é nada disso, na verdade. Naquele momento era, porque a gente precisava, de alguma maneira, ir passando por uma lapidação, por uma transformação, por uma interação, acho que vivenciar muito mais o problema das pessoas, entendendo que os delas é o nosso é o dela, para ir podendo evoluir e entender, olha, toda essa vivência que você teve, agora vamos parar, né, e trazer para você. Olha para dentro agora, olha né? para dentro. Tudo que você teve aí, você está dentro de você. A resposta, a descoberta, a cura, está dentro de você. Mas mesmo assim, tem algo que é a caridade pura. Que pouco ser humano sabe praticar, que é a espiritualidade. Que nós ainda estamos aqui, né, há mais de 6 anos, 100 anos, o tempo da sua existência, que vamos continuar te ajudando. Agora, mais claro, porque você já vivenciou, você já aprendeu, qualquer geração mais nova, X, Y, Z, hoje está apto a entender. E a não se enganar, a não deixar a mente mentir e a não fingir. Como sempre a careca fala, dentro da escolha de cada um. Sim. Verdade. Né? Se você escolher verdadeiramente evoluir, você vai evoluir. Se você escolher ficar aqui, tá tudo certo. Mas a grande maioria hoje tem uma oportunidade, nós, né? Sim. De ter toda a referência, toda a explicação possível, né? E impossível, porque como a espiritualidade pratica a caridade, ela busca esse impossível para nós e traz, né? Então essa explicação da careca é muito importante. Eu me baseei muito quando a gente vai fazer os shows, nas falas da careca. Quando ela está no Amor na Prática, quando ela está explicando, eu fico ouvindo muito ela falar e eu sempre jogo lá no terreiro essas falas dela para tentar passar essa explicação que a careca tem do todo, né? Para as pessoas que estão procurando esse todo. E às vezes ela busca a Umbanda para ser uma referência desse todo, né? E a gente tem que falar a mesma língua. Sabe, né? uma coisa que eu acho que é importante, né? Que transformou, Sandro, de uns tempos para cá, é que eu acho que assim, foi super funcional aquela Umbanda que vocês falam, né, que existia um tempo atrás, super funcional, mas agora o que eu acho que a espiritualidade entende é que a gente como ser humano, a gente está em outro nível, outro grau de evolução. Então que a gente caminha junto com eles e não mais no colo deles. Verdade. Né? É entregando para a gente a nossa parte, a nossa responsabilidade. E isso é o amor que a espiritualidade tem por nós. Fala assim, vai. Você consegue. E qualquer coisa, a gente está aqui. Né? Então, assim, parar de ficar aquela coisa mendigando. Ah, me ajuda, Calma lá, vamos ajudar. No que você não pode, a gente faz o impossível. No que você pode, a gente não mexe uma palha. É isso aí. Né? Eu acho que é esse o movimento da nova era. Né? Da gente ser um ser humano fazedor, um ser humano melhor, caminhando com a espiritualidade junto. A busca da responsabilidade, né? A gente passou a assumir isso, né? Isso. Foi um movimento, como o Sandro falou, né? Vai lapidando, foi lapidando, e agora é a hora da gente fazer realmente o movimento acontecer, né? Faz parte é dentro de nós que tudo começa, né? Isso. É a partir de nós que tudo vai passar a existir, vai passar a ser conquistado. E aí a gente vê um movimento não só dentro da Umbanda, do todo, né? Que é autoconhecimento, autoajuda. Foi um movimento que veio junto, em paralelo, né? Sim. A busca dessas formas de se melhorar. E a Umbanda, ela passou a ter que entender que isso faz parte de dentro do terreiro. Você ensinar o filho a assumir as suas responsabilidades, o filho a assumir o seu autocuidado. E aí, quando a gente fala assim, autocuidado, é o todo, né? É a parte espiritual, a mental, é a física. Nós somos responsáveis por tudo. E tudo se conecta.
conecta. Sim. Né? Não dá para você extrair uma coisa, né, e tentar querer evoluir na outra. E aí, Dé, assim, falando, né, quando você fala dessas partes e tudo se conecta, para mim isso é Exu. Né? Que são as encruzilhadas. Então, quando o corpo físico encontra o corpo mental, o corpo astral, então assim, todos esses encontros é Exu dentro de nós. É vitalidade, né? Essas ligas, ação. as ligas que tem de todos os corpos em um, formando um ser humano, são as encruzilhadas, o ponto que cruza todos esses corpos, né? Então, assim, eu acho que é muito legal essa visão simples que a gente pode trazer para as pessoas, né? Eu gosto muito disso. Eu tenho uma frase também que o pai Márcio de Agum, ele fala... Mandar um beijo pro pai, né? Mandar um beijo. Ele é o próximo, lá no Rio ele não me escapa. Ele fala, minha filha, você não incorpora orixá, você excorpora orixá. E é bem isso, Não né? entendi. Você excorpora, você transborda a energia. Sim. Que bonito. É sensacional. Entendeu? Você Bonito. não incorpora. O orixá ele não vai para dentro de você. É você que sente ele na intensidade do ser, né? É de você que sai a força de Oxum, de Exu. Nossa, lindo isso. Como chá, né? Nossa. Lindo como chá. Pois depois eu vou saber dessa história, eu preciso. Eu preciso incorporar. E aí ele fala isso, e é exatamente isso, né? Os orixás é a força da natureza que está dentro de nós. Então a gente consegue, a gente tem uma ferramenta linda nas nossas mãos, né? E eu também, uma forma que eu descobri a Umbanda desse jeito, passei a olhar a Umbanda desse jeito, foi quando que, inusitadamente, né? Eu saí do terreiro e aí eu falei assim, nossa, eu preciso buscar meu autoconhecimento, né? Eu comecei a ver o movimento do amor próprio, o autoconhecimento, e me dediquei a isso, a me entregar a mim mesmo na minha própria, né, transformação. E aí eu fui para o budismo. E o budismo me deu essa margem, sabe, de direção. E aí eu comecei a falar assim, não, mas vem cá, cadê minha Umbanda aqui? Isso se conecta com Umbanda. E por que eu nunca permiti que eles se conectassem? Porque até então eu achava que uma coisa tinha que estar separada da outra, sabe? Ou eu sou umbandista, ou eu sou, né, budista. E eu falei, não, por que eles não podem estar juntos? Porque eles juntos me completam e se entendem e dialogam. E aí foi maravilhoso, porque assim, eu passei a fazer as minhas meditações, sim, respeitando o budismo que eu pratico, mas também incluí os orixás. Então, fazia meditação, faço até hoje, e eu me conecto com a força de um orixá. Aquele orixá, ele reverbera em mim aquela energia. Eu estou precisando, por exemplo, da energia de Exu, né, da vitalidade de Exu. Vou lá me conectar, porque ele vai nascer, ele vai aparecer aqui dentro de mim, né? Sim. E essa forma foi o budismo que me deu a percepção desse movimento interno, né? E que, de fato, se a gente for parar para pensar, é isso que a gente precisa entender. A Umbanda, sim, ela está em nós. Sim. E ela não está presa em um lugar, né? Então, você pode fazer todo esse movimento. E aí, o bacana é que o pai Márcio, uma vez eu contando isso para ele, né? Ele falou assim, mas no candomblé também. No candomblé, o budismo e o candomblé dialogam. Olha. É que nos estudos você vê nitidamente o quanto você pode trabalhar sua meditação, seus pensamentos, que é o ori, a cabeça, né? Você, como divindade, é justamente o que Buda diz. Você é o seu próprio Buda quando você se ilumina. Então, você faz a mesma coisa. Quando você cuida do seu ori, da sua cabeça, que é o teu maior altar, né? O principal, sim, altar, você se ilumina. Aí você se conecta com todos os orixás. Então, olha como é que é lindo e olha como é que a gente perde tempo tentando ser coisas, né, desconexas. E aí também, Dé, dá para fazer uma conexão com o hinduísmo, né? Quando tem a questão dos chakras e tal, que fala que a iluminação é quando você consegue ligar a frequência de todos os chakras juntos. Isso é estar iluminado, é você estar trabalhando na sua potência total. Né? E aí também tem a conexão de orixás com chakras. Então, assim, a gente que faz essa divisão. Nós. Né? Então, assim, e que bom que a gente faz parte desse movimento de desconstruir essas divisões, tirar os muros, deixar eles derrubados e fazer deles pontes, né? Entre várias culturas, entre várias formas, porque o ideal que a gente está buscando é o bem viver.
pra gente e em sociedade. Como a gente fazer isso pode ser juntando a Umbanda, os ensinamentos de Buda, de Cristo. Isso que é muito legal. Não tem ninguém competindo com ninguém dentro da religião, né? O ideal é cada ser humano ir buscar aquilo que vai trazer um pouco de paz para ele. É isso. E dali você tirar tudo que você pode para aumentar essa paz. E você aumentando essa paz, você que vai querer passar essa mesma coisa boa que você está passando para o outro. Nada com ela abaixo, né? É energia. Então, essa busca constante que o ser humano está atrás, que nós estamos atrás, né? Eu fico muito feliz da gente poder estar praticando isso, fazendo isso. É uma era que, quando a gente for pular de lá, nós passamos por esse momento aqui. Deixamos nosso registro. Como os mais velhos passaram um momento ferrenho, danado, perdão a palavra, fudido mesmo. É isso. De ser preso, de apanhar, de ter suas imagens destruídas. Tá falando isso com o Tião ontem, ele contando umas histórias para nós, o Tião Casimiro. E falando hoje como tá tão fácil hoje, tão simples hoje, para tudo, para nós umbandistas, para toda religião, tá tudo simples praticar. E tá tão simples também a gente entender que quanto mais a gente praticar isso, mais a gente expor isso, né, a gente vai ter uma paz incrível, vai acabar essas intolerâncias, porque a gente vai crescendo, né? As pessoas vão parar de tolerar a gente e vão começar a respeitar de verdade, porque a gente está do lado dele. Né? Isso. Então, fala, poxa, mas se tá todo lado da careca não é bicho, né? Careca isso. não é o diabinho, né? Ela não reza pro diabo. Eu preciso contar uma situação que aconteceu aqui em São Paulo. A careca não sabe. Vai. Eu acho que o Sandro também não viu, ficou nos stories, aí eu não botei. Eu estava indo num barracão de candomblé, que é do Pai Cido, vou até deixar um beijo também para ele, Gabriela de Euá, são maravilhosos, são aqui de São Paulo, não me pergunta a localidade, porque eu já esqueci, né? A pessoa vai de Uber. Falou, mas eu esqueci também. Mas são amores, eu tô até com a pulseira de Oxum que ele me deu, eu não largo mais ela, e eu fui visitá-los, né? E aí eu peguei o Uber, tudo bem, tô indo lá, aí o rapaz de camisa até aqui fechado, branco, calça preta, né? Aí começamos a conversar, ele falou que era testemunha de Jeová e já começou, né, a colocar a religião dele. Só que o ponto de vista dele de vida era muito parecido com o meu. E o diálogo, assim, foi leve, gostoso, não me impactou ele ser, né? De maneira nenhuma. E a conversa foi uma delícia. Eu sei que no meio da conversa, quase chegando no local, ele me perguntou da minha religião. Aí eu falei assim, sou umbandista. Aí ele parou assim no sinal, olhou, ele falou assim, olha, quando a senhora saltar, eu vou lhe dar um abraço. Porque que conversa que a senhora me proporcionou agora? Que momento que a senhora me proporcionou? E eu falei, mas por quê? Não, porque eu tinha restrição à sua religião. E aí eu vi que a senhora... Porque a conversa, até então, ele não sabia de nada. Então, a conversa foi um diálogo muito interessante e a gente concordava com as mesmas coisas, falávamos a mesma língua, digamos assim, legal. Né? E aí, quando eu saltei, ele parou o carro bem em frente, né, o barracão, e aí saltou, me abraçou, ele falou assim, olha, muito respeito por sua religião. Ai, que bonito. E lindo, né? Porque assim, você não precisa impactar ninguém. Eu não preciso ficar levantando bandeira, sou mãe de santo, sou um bandista. Não, eu sou. É viver, né? Eu sou. Se você me perguntar, eu sou mãe de santo. Se você me perguntar, eu sou um bandista. E essa naturalidade faz com que a gente preserve o diálogo e um diálogo produtivo, amoroso, carinhoso com o outro, sem ter restrição, que é a coisa da intolerância, né? Porque se eu fico com receio de falar qualquer coisa, eu já estou me colocando na situação de tá sendo preconceituosa, né? Não isso é? aí. Não é? E da mesma forma, lá no consultório, as pessoas falam assim, mas mãe de santo no consultório? Eu falei assim, né? E aí, as pessoas se impactam, mas eu falei assim, não, mas eu estou aqui, né? Eu não estou escondida. Se você quiser vir aqui, você vem aqui dessa forma, né? Por mais que você não esteja acostumada com isso, é dessa forma que eu estou me apresentando, porque a espiritualidade me colocou aqui e você pode vir me conhecer, né? Então, assim, eu não me escondo, porque eu também não faço parte do estereótipo da mãe de santo de Umbanda, né? Da mesma forma, eu não me escondo se eu te encontrar no elevador e você perguntar o que você faz, né? E isso é que a gente precisa, esse movimento. E é tão gostoso, porque assim, eu nunca vivi nenhum tipo de, realmente, intolerância, né?
Eu nunca vivi. Mas, na verdade, eu só vivo coisas boas. E é tão bom quando você chega e fala e a pessoa te abraça e diz assim, nossa, você está me proporcionando um olhar diferente para algo que até então eu só via como aquela coisa, sabe aquele estereótipo, né? aquela casa de umbanda escondida, Sim. né? Bem longe. Submundo, né? Que a pessoa só troca de roupa quando chega lá, né? Não sai com uma camisa, não escuta um ponto. Sim. E as coisas são... Então, assim, quando eu vejo essas situações, eu fico apaixonada, né? Eu fico, assim, Mas é legal, sabe por quê, Dé? O preconceito, ele existe muito da gente olhar de longe as pessoas e situações e não ter coragem de falar com alguém daquela cultura ou daquela sexualidade, qualquer coisa que a gente tem uma ideia de como é. Quando você está diante daquela pessoa, você vê que é uma pessoa comum, entendeu? Então, assim, se é um ser humano legal, não tem porquê. Independente da religião que tenha. E isso que você contou é muito legal, porque se talvez você tivesse falado de cara para ele, né, da sua religião e tal, podia ter criado ali uma barreira entre vocês. Você foi fluindo, porque não importa qual é a religião, né? Os valores estão andando para o mesmo lugar. É a história da pirâmide, né? A pirâmide, tem um aqui de um lado, outro aqui do outro, outro aqui. Só que se o objetivo é lá em cima, quando a gente caminhar, a gente vai chegar no mesmo lugar. Não importa os lados que a gente está. Não importa que tipo de cultura, de religião. Tá ali, ó. Se o meu objetivo, o meu valor é aquele, a gente vai se encontrar. E é isso que importa. Verdade. A arquitetura é muito louco, né? Só para fazer uma visão dentro do que eu sinto, né? Do que a gente vivencia. E é uma questão de desconstrução muito grande, principalmente nossa, né? Que estamos no terreiro mais antigo. Né? Algumas coisas que... Eu não me vejo colocando... Eu lá no terreiro eu uso sempre uma camiseta branca, uma calça branca. Né? Andando na rua normalmente com minha camiseta, que para mim é o sagrado, é o terreiro, né? Fora do terreiro. Né? Então as mulheres usam mais aquelas roupas mais de renda, alguma coisa assim. E parece que para nós, né? Mas nós estamos desconstruindo isso. E eu estou desconstruindo isso também, que é só lá dentro do terreiro. Né? Então é algo que ficou para nós tão velado assim, aquela roupa é para o meu terreiro. E teve um momento que para eu mostrar que eu sou um bandista, eu tive que sair dentro do terreiro com tudo que eu tinha. Com a roupa, com as guias, tudo, para falar que eu sou. Tá aqui. Tanto nós como as pessoas também é um impacto. Né? Eu me impacto quando eu vejo, eu acho lindo. A gente chega numa praça, nos santuários orixá, vê aquele povo bonito de branco, né? E quando a gente vem na rua, a gente estranha ainda. Porque falta verdadeiramente. A gente... nós não estamos num ferro e no fogo aqui, né? Sim. Falta a gente verdadeiramente desconstruindo, nós mais velhos, e eu principalmente, né? Que nem eu não consigo colocar uma calça preta no terreiro. Mesmo quando vai trabalhar com o Exu, com o cigano, que usa o preto, né? Que tem um fundamento, eu não consigo. Porque para mim eu me vejo do branco. Então são coisas que vai desconstruindo. Como a gente, essa nova era está desconstruindo, né? A questão de não poder cantar as músicas de terreiro em casa, e a gente canta em casa, canta no show, canta na rua. Usar guia, está virando algo comum e é comum, né? Graças a Deus é comum. Então, eu sinto que essa desconstrução está sendo feita, né? Bastante mesmo. E eu acho que, assim, o Sandro... comum, né, cara? O Sandro é um cara que eu sou bem fã nesse sentido, assim, do que ele traz, né, para a religião, porque assim, para mim é muito fácil, porque eu sou essa coisa livre, né? Então eu já sou essa coisa que não tenho terreiro, não tenho religião, não tem, mas ele vem dessa religião tradicional e ele vem desconstruindo de uma forma tão bonita. Teve uma ocasião, eu fazendo cerimônia de casamento, eu fiz há uns 5, 6 anos atrás a cerimônia de um casal e quando eu conversei com eles, eles me falaram que eles eram espíritas. E assim ficou essa informação. Esse ano agora, no começo do ano, eu fui fazer o casamento da filha dele, né? Legal. Fui fazer o casamento da filha dele. Quando eu cheguei, e aí foi depois, né, do Sandro ter as músicas e o show e tal. E aí quando eu cheguei, ele falou assim pra mim, nossa, eu adoro você cantando com o Sandro e tal. E eu lembrava que ele tinha falado pra mim que ele era espírita. Eu falei assim... Você mudou de religião, né? Ele falou, não, eu sempre fui da Umbanda, mas era meio
sabe, assim, falar. Agora não, agora a gente fala, porque o Sandro, ele trouxe a Umbanda para um lugar, e isso é muito bonito. Muito. Né? Então, assim, você vem se transformando e, ao mesmo tempo, você vem tirando a Umbanda do armário. Né? Para que as pessoas tenham aquela coisa, assim, eu sou umbandista. Da mesma forma que um evangélico tem, né? Que um católico tem, um umbandista poder falar que tem. E eu acho que isso se deve muito à sua desconstrução. Você se desconstruiu para entender essa religião, essa nova Umbanda, né, com essa cara da nova era, e deixa as pessoas livres e à vontade. É bonito a pessoa olhar e falar assim, eu gosto dessa música, eu ponho essa roupa do Sandro, né? Então, assim, honrando a Umbanda. Isso é muito legal, né? São passos que a gente vai dando e a espiritualidade escolhe pessoas que estão prontas para fazer esse trabalho. Verdade. Né? Você falou exatamente que o pai Márcio falou comigo no último encontro. Ele falou assim, minha filha, não tenha medo, né? Tem pessoas que são escolhidas justamente para fazer isso. E ele citou você, foi uma das pessoas que ele falou assim, o Sandro, ele provavelmente, a gente não precisa nem fazer pergunta sobre isso, provavelmente não, certo que ele passou por várias questões para vencer e estar onde está. E ainda tem muito ainda a caminhar, né? Mas é de um orgulho maravilhoso. Todo mundo se orgulha de ver o teu caminho, a forma que você lida com tudo isso, né? Porque ele está abrindo aí um... Eu posso fazer uma observação? Faça todas. Eu não acredito que todo mundo se orgulhe. Essa é a minha visão. Ah, tá? não, tudo eu bem. acho que assim, eu acho que tem um grupo de pessoas que tem essa coisa, que tá nesse espírito aberto mesmo de entender que esse é o caminho, mas, por outro lado, dentro da própria religião, tem muito julgamento. Ah, mas aí a gente sabe disso. Né? Eu nem quis lembrar dessas pessoas porque não, mas não Mas é. Eu acho que é importante falar sobre isso. Para entender que a gente não é. Eu estava falando ontem, nós falamos um pouco sobre isso na reunião com os terreiros, porque vamos fazer uma matemática simples aqui, né? Todo católico é macumbeirinho também, né? É macumbeiro, vai para o terreiro, vai para lá. Existem muitos católicos. Existe. Né? Os evangélicos, tem bastante que vai para os terreiros nossos lá. Vai escondido no no meu pastor. consultório vai, pastor. Mais vai. Né? Mais vão. Na verdade, mais vão. Vão. Verdade. Vamos fazer uma matemática simples. Em quantidade, careca. Né? A Umbanda não está espalhada em muito mais quantidade de pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Né? E só não é maior por causa disso que a careca está falando. Essa questão por que um está lá e eu não estou atrás. É isso. Né? Não, por que a gente não está junto? É isso. Né? Porque essa questão da música, né? A gente sempre falou, a gente tem um carinho tão grande pela música, algo tão para nós é tão importante, a música é vida, abençoado, né? É abençoado, todo som é abençoado. E o que a gente preza, a gente construiu algo que a gente quer ajudar pessoas que está começando também, sair para não ser a gente que está empurrando e ser o único, né? Tem vários, tinha o Casimiro, Léo Batuque, né? Quantos tem cantando por aí, Juliana de Passo lá em Florianópolis. Então, só que o que a gente precisa entender é que nós estamos indo mais para frente, pô, mas vem atrás com a gente, Abre caminho, né? Vamos junto, nós estamos aqui, se eu posso chegar um pouco mais longe, mas a gente não quer que você não chegue. Né? Vamos junto para parar dessa questão dessa divisão, não é competição, né? Entre nós, né? Não é competição. E é importante, nós não vamos entrar nesse lado, mas é importante a careca falar que não estamos melhores por causa de nós. Mesmos. Senão era muito mais fácil, muito mais simples, né? Eu acho que está muito enraizado alguns conceitos, né? A Umbanda, caridade, paz e amor. Mas sabe o que eu acho que hoje, assim, Débora? Eu não acredito mais nisso de conceito, viu? Verdadeiramente, eu acredito que é o ser humano puro. Não, então, eu acho que veio isso e agora que começou esse movimento, essas pessoas se utilizam dessa... porque aí é maldade do ser humano mesmo. Então, aí se utiliza disso para justificar. julgando. Não, tipo assim, olha só, a Umbanda é isso. E vocês estão transformando nisso, né? E aí fica naquele papel de poderoso julgador. Um exemplo, claro, acho que eu falei com você lá no Rio, eu não lembro. Esses dias, mais ou menos um mês, a música Nosso Santo Padroeiro, quando foi lançada no Spotify, entrou numa lista do Spotify de samba, de roda de samba. Né? Aí nós colocamos lá uma arte que para nós, tudo que é tão natural, para nós é espetacular, mas é natural, né? Só que a gente conseguiu, a Umbanda que está lá. Aí é um samba muito gostoso, aí
um cara que é da religião, né? Só para comentar como é claro. maldade. Não é maldade o ser humano. Virou samba agora? Tipo, e o Zeca Pagodinho é samba. E fala de orixá. É música, tudo Não, é e música. qual é o problema, né? Mas Não, essa pois questão do ser humano, é a maldade, é aquela questão da ignorância mesmo, do ser da pessoa má. Para nós não quer dizer nada, a gente sabe disso, mas é muito importante a gente falar que nós estamos aqui felizes, falando da Umbanda, feliz desse grande crescimento, só que a gente não pode deixar de lembrar, se é para aquela cama ou para essa, que nós não estamos melhores por causa de você, aquele outro, aquela outra, que não quer se juntar, junto, né? não quer se juntar. Que não se junta, só isso. É uma crítica construtiva, acorde quando tem tempo, só isso. E tem uma coisa que eu falo pro Sandro, é assim, ninguém precisa concordar, né, com a minha Sandro? verdade não é a sua verdade. Eu falo né? isso pra ele, assim, ninguém precisa concordar com esse tipo de trabalho que ele faz, ou que você está fazendo, que também é diferente, não precisa concordar. Agora, quando você para o seu tempo e a sua energia para você falar mal, para você ficar escrevendo texto, metendo o pau no outro, pronto, entendeu? Aí eu olho para ele e falo, mas Sandro, isso aí é muito louco, né? Porque eu vejo como que alguém que é um líder espiritual, um cara que se coloca como um pai de santo, uma mãe de santo, se presta ao trabalho de ficar jogando a energia dele, destruindo o outro, ao invés de fazer aquilo que ele acha que é o certo, né? Construir, plantar, fazer o trabalho dele. Mas é uma questão humana, independente, fala, né? É ser humano, né, cara? É a matéria, né? A matéria tá ali, né? E a gente tem que levar em consideração. E o importante é seguir. É isso aí. Né? Não olhe para trás, de né? jeito Não nenhum. olhe para trás. Exatamente. Não esmorecer, né? É isso. Jamais. É. E você estava falando sobre música, com certeza, você vê a Ju, lá de Florianópolis, ela teve aquele macumbaria, né? Sim. Eu me lembro de ouvir várias pessoas, na época, logo assim que ela lançou esse projeto, de várias pessoas que eram de terreiro, né? Que eu frequentava, que eu era, né? Falar mal, justamente, de que era um batuque, era uma música ligada mais a pop, né? Assim, sei Ela lá. me falou que já recebeu tanto processo. Gente, que coisa louca. Ela é maravilhosa. Mandar um beijo pra Ju também. De É maravilhosa. canções hoje, que é domínio público, né? Exatamente. Tanto tempo que canta, ela grava, que está enaltecendo, né? E a pessoa vai lá e processa. É incrível isso, né? Isso. Né? Eu Então... falo, Ju, se prepara, quem é visto vira alvo e a gente segue firme. Que a gente seja alvo, mas o alvo, ó, lá em cima que nós estamos esperando alcançar. O alvo maior é a nossa evolução, né? Pé de fruta só leva pedrada quando tá cheio, quando tá próspero, né? Porque senão ninguém nem olha para ele. É isso aí. Né? Então eu acho que o caminho é esse, assim. Toda vez que você vai brilhar, que você vai prosperar, que você vai frutificar, vai ter um bocado de gente que não fez o trabalho deles, não adubou a própria terra e que vai ficar lá jogando pedra, reclamando, entendeu? E assim, faz parte. Isso são questões humanas e que a gente também saiba lidar com isso de uma forma leve. Corpo fechado, começa pelo ouvido, né? Tapa o ouvido e continua no caminho, né? Eu faço uma vivência comigo. Quando eu sinto alguns movimentos muito grande não, individual de um lado, negativo, e quando a gente sente essa energia chegando perto da gente. Eu me imagino sempre no campo de futebol, no estádio cheio, lotado, assim. Estádio lotado, cheio. E eu tô lá no meio do campo de futebol, sozinho. Sabe quando o seu time vai fazer o gol, a torcida não levanta, assim? Levanta que vai fazer o gol? Só que pra mim, quem tá lá é o povo do contra. E eu ali no meio do centro, eu começo a envergar. Envergar como se eu fosse quebrar, cair. Quando eu vou cair no chão, eu levanto e faço assim, ó. É isso mesmo. É isso. Não vou cair. Eu tô enganando, vocês estão brincando, eu tô enganando você. Quem me guarda não dorme. Então, eu faço isso mesmo. Adorei. Eu faço isso mesmo. Que tipo, não adianta, gente. Não adianta. Não é assim, eu vou... Porque eu estou amparado pela espiritualidade. Que pra mim, tudo, em primeiro lugar, é minha Umbanda, é meu terreiro. Então, eu não faço nada lá que eu não sinta primeiro, tá certo, tá tudo em ordem. Posso continuar? Né? Não tô prejudicando ninguém. Não é coisa da minha cabeça, tá tudo em ordem, vamos. Então, que estamos parados. Né? Então, assim, eu faço esse exercício, quando eu sinto que tem muita coisa ao contrário, eu faço isso e dou risada. Eu faço aqui pra vocês. Aqui não vai ela faz o gol, né? É isso daí, né? Então, ó, se você quiser torcer contra, torça. Pô, vou pra mas esse não tem Maracanã problema. contigo, hein? É isso, Mas é tem isso. que pensar isso mesmo, que a gente fala, eu sei
que vocês estão me olhando, Aham. eu posso envergar, mas eu sou igual o bambu, como o seu Birajara fala. É Na hora isso. que o vento passar, eu levanto aqui de novo. Então, não tem Ança, problema. meu Eu tava aqui bem, como? Eu tava já com ela. Vamos que Né? vamos, A né? gente vai trazendo logo as referências, isso. né? É a ferramenta que a gente tem, né? A nossa É isso. ferramenta, e ela lapida tudo, né? É tudo. Tudo. A gente É. pega os orixás e a gente lapida a vida, né? É. Cada passo que a gente dá, a gente tem um orixá ali que nos E a revigora. lição. A lição. Né? Então Você é o sabe- que ele tá falando, né? sabe que Deu o loucura? exemplo agora do bambu. É isso aí, Ansan, né? É. Inverno Sabe que loucura? Quando Vento. a primeira vez, eu não lembro, faz muitos anos, quando eu imaginei isso. Quer dizer, eles me mostraram isso. Eu chegava do serviço e ia correndo para fazer caminhada, né? Que já era algo que meu corpo estava pedindo, a mente pedindo para desacelerar a mente. Né? E aqui perto, lá no Jabaquara, tem um pontilhão que atravessa, né, por um pátio gigante. E eu passava naquele pontilhão e via na cabeça, se joga ali, pô. Né? Vinha direto, passava para correr e eu via, tipo, em pé caindo lá, tipo, se joga ali. Nossa. Falei, me joga ali, né? Aí eu ficava correndo, falei, se joga ali, se joga ali. E aí na volta eu passei andando, parei ali na frente, fiquei olhando para lá e imaginei isso na hora, né? Eu falei, não vou me jogar nunca aqui para vocês. Ó. Então, Mas quer sabe, dizer, Sandro, olha que você tá falando uma loucura, coisa, não sei se vocês já viram o filme do Divaldo Franco. né? Já. Tem uma hora É que ele incrível, né? fala justamente sobre isso, né? Sobre Essa perturbação, né? Essa Que vem perturbação pra você que vem, desistir. né? Então, assim, fala e aí tem a lição que Joana De Angelis, que é a Que é a mentora mentora. dele, que fala pra ele assim: não olhe pra trás. Não olhe pra trás, não vá responder às críticas, siga em frente fazendo o seu trabalho. Né? E eu acho que esse é o grande desafio da gente como ser humano. Porque a gente como ser humano também tem o ego, tem a vaidade. Então falaram de mim, aí você vai querer... o exercício é... olha pra frente, vai e continua fazendo. Né? Porque a gente tá aqui a serviço de uma espiritualidade. Então é a ela que a gente deve o resultado. E as pessoas que estão falando, elas estão passando pelo processo delas, né? E daqui a pouco tá todo mundo junto. É isso mesmo. Querendo ou não, tá todo mundo lá no topo da pirâmide É junto, isso né? E a espiritualidade, ela conduz de uma maneira belíssima, né? Assim, Sim. poucas palavras vão batendo em você e você fala assim, nossa, a resposta que eu precisava. É isso. É isso. Olha o que eu precisava ouvir. É isso. A conversa começa de um jeito e vai pro outro, que é muito bom. A gente estava falando dessas situações do terreiro, né? Eu tô lembrando de uma situação que fala assim, a coisa do dia a dia, né? Ah, não deixa ninguém botar a mão na sua cabeça, né? Aí, por exemplo, não vai cortar cabelo quem, né? Qualquer um. É aquelas coisas que fantasiam muito sobre a Umbanda, né? E aí eu tenho uma moça que faz meu cabelo que ela é evangélica, né? E ela, assim, é bem praticante, ela tá sempre lá, né? Aí um dia ela sabe que eu sou mãe de santo e ela já faz meu cabelo há muitos anos. Aí ela veio assim pra mim, sabia que um pastor veio falar comigo, né? Por que que eu corto o cabelo de uma mãe de santo? Porque eu comentei, né, que você... Aí ela falou assim, por quê? Eu não lembro nessa hora que ela é mãe de santo, eu só lembro que ela é maravilhosa e a gente se conhece, e a gente se dá muito bem. E nós, como umbandistas, também temos essa coisa, né? Não deixa ninguém botar a mão na sua cabeça, vê lá quem é que tá botando, se é de outra religião, né? E aí teve o inverso disso também. Eu vi uma umbandista falando para mim assim, não, olha, eu não corto cabelo há anos, porque só se eu encontrar um umbandista para cortar meu cabelo. E aí, aquelas coisas, né, fechadas, que fazem a gente continuar naquele não foi movimento. Por quê, né? Exatamente. Por quê, né? Qual o fundamento? Qual o fundamento? Que para mim é tão claro, não? Não, e aí você vai e continua ficando afastada do meio, né, se escondendo, porque onde ela vai falar que ela é um bandista? Ela não vai falar porque vai falar... Aí o cabelo vai ficar cabelo de promessa, né? me Eu sei veio que ela essa chega no lembrança. cabeleireiro e fala, eu sou um bandista, hein? Quem tem alguma conversa Só pode ser, ou então Aí é chama loucura, né? É a mesma coisa da roupa que você estava falando. A roupa também é muito desassociada, né? As pessoas têm medo. E uma das práticas que eu vejo em terreiro, não sei se vocês vivenciaram isso, é que tem pai de santo que não deixa o filho sair da casa ou entrar na casa com uma camisa que seja do terreiro. Diz que a roupa é do terreiro, não pode estar misturado com a energia da rua.
E aí você vai de novo para aquela situação onde você não deixa teu filho se mostrar ali fora, porque você cria aquela ideia que aquela doutrina é interna e eu que mando, eu que... Ideia, outra coisa também, né, que eu acho que a gente está desconstruindo, essa ideia, né, mostra muito que assim, aqui dentro do terreiro é o sagrado. Lá fora é profano. É o profano. É E eu sempre falo isso pro Sandro, eu falo, o sagrado é a forma que a gente vive. Né? Então, assim, isso aqui que a gente está fazendo, esse encontro, para mim é sagrado. Né? Quando a gente está entre amigos, conversando, celebrando, a gente está ali no sagrado. Né? Quando Jesus falava, né? Quando 2 ou mais de vocês estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. E qual é o nome? É o amor. Essa coisa dessa integração. Então, quando você fala assim, aqui no terreiro pode pôr a roupa, pode pôr a guia, lá fora não, porque não pode, é por quê? Porque tem uma divisão de que o terreiro ou a igreja, lá é o sagrado. E aqui é a vida mundana. Mas sabe o que falta explicar? O exemplo, né? Disso que você falou. É importante a gente explicar na parte, eu me enxergando como pai de santo, zelador, sacerdote. Essa falta de explicar verdadeiramente para as pessoas, né? O porquê, o do que para quê, que para nós seria melhor evitar. O exemplo da roupa. Se a pessoa vem de casa de roupa de branco de santo, vem de casa direto para o terreiro, não tem problema. Por que vai trocar? Você vem de carro, né? Por que vai trocar no terreiro, lá no vestiário? Diferente, uma pessoa que vem, pega a condução, vem de ônibus e vem com a roupa do santo, um monte de gente do lado. Energia, né? Trocada. Isso, sabe essa questão? Não, com certeza, mas tem que explicar. É importante a gente falar isso para as pessoas. Com certeza. Porque senão eles não vão entender até onde a gente quer chegar. Sim, é para entender o porquê que isso é importante. O que eu peço pro pessoal do terreiro? Para mim, a minha roupa do santo, é sagrada. Então, eu tenho minhas roupas brancas que eu uso para sair na rua, para evento, e tenho minha roupa branca que eu uso pro terreiro. E eu sempre falo pro pessoal, se você puder, deixa separadinho sua roupa branca do terreiro. Só para isso. Só para isso. Justamente, por exemplo, você tem uma roupa de santo, que você vai para a rua, sai para a rua, depois você sai, você guarda. E a gente sabe que tudo é energia. Né? A gente está desconstruindo, mas também não vamos deixar de perceber que isso... De abrir a nossa raiz e deixar exposta. Então, é coisa simples, né, que o ser humano precisa explicar. O exemplo, lá no terreiro. E faz pouco tempo, isso faz vou falar um máximo, 1 mês, que a espiritualidade começou a me cobrar algumas coisas com os médios dentro do terreiro, explicar para eles por quê. Hoje em dia é comum a gente usar pedras, cristais, pulseira na rua, no dia a dia, que eu uso no dia a dia para uma proteção, para um equilíbrio energético. Quando chega no terreiro, os médios estão todos com essas pedras, né, que usa no dia a dia, coloca as suas guias do terreiro e usa. Foi quando na hora eles me falaram, pede para eles separar o que for deles para usar no dia a dia, na hora da gira tira, guarda lá, porque a energia que ele está usando o dia inteiro ainda está ali naquela pedra, está mexendo, está em volta dele, está radiando, está fazendo um trabalho. Só que aqui na hora da gira do terreiro, a gente vai fazer muitas coisas diferentes daquilo ali. Sim. Então a gente precisa ter uma energia única, que chegue aqui dentro dele, que expanda. Então verdadeiramente hoje a gente precisa explicar, né, o porquê e para quê. Que nem eu não consigo usar minha guia do terreiro na rua. Mas eu falo para os médios, essa guia, quando ele chega com guia no terreiro, essa guia você usa, para o terreiro, é para o seu guia, né, para você trabalhar com ele aqui agora, você usa no dia a dia. Não, eu uso no dia a dia, então eu uso outra. Usa outra. Não, essa aqui eu uso... Mas explicar, né? A pessoa precisa entender que não é porque eu quero. E a né? gente está falando isso, essa importante. questão que a Débora levantou, que nós não estamos falando e deixando de praticar os nossos fundamentos. Verdadeiramente, às vezes falta para os mais antigos, né, mas por que não pode? Me dê uma explicação. Por favor, não é porque eu estou te questionando, eu quero aprender. Claro. Lá no terreiro, a gente fala muito isso. Sábado eu falei para o pessoal, antes de atender, do atendimento, falei para a assistência, falei, pessoal, por favor, se a entidade pedir para você acender uma vela, fazer um banho, tomar um chá, para que quer que seja, pergunte por quê e para quê. Não é falta de respeito, você não está duvidando. Pergunte por quê. Por que eu preciso? Porque se amanhã você tem essa mesma dor de barriga, você não vai precisar voltar lá para ele.
Você vai tomar essa explicação que ele está falando. Para a vida inteira, pra né? Para a vida inteira. E também para os médios entender que ele tem uma responsabilidade, que você vai falar lá, mas você vai ter que explicar por quê e para quê. Né? Então, essas responsabilidades, vinda mesmo, como você falou no começo, de uma responsabilidade que quando é para ele, maravilhoso, e para o outro, é dobrado. Né? Então, que as pessoas entendam que nós estamos aqui desconstruindo levemente, mas não estamos deixando de praticar a nossa Umbanda raiz, que é com fundamento, né? Mas é que todos tenham essa clareza, né? Sim. Que não é porque a gente acha que é bonito, nós somos desconstrutores e somos a nova era, não é nada disso. A era está aqui, nós estamos junto, ó, o que eu posso fazer que não é meu, né, Careca? Que não é meu ego, que eu não estou levantando bandeira nova, que é uma Umbanda de 100 anos atrás, a mesma de hoje. Só que nós estamos levantando com algo consciente, né? Mais responsável, né? É só para as pessoas entenderem esse podcast, entender por quê. Que para nós a guia não pode usar. Não, você pode usar a guia na rua. Só que para nós, na minha maneira de ver, a minha verdade, que não é absoluta, se você concordar, ótimo. Se não concordar, tá tudo certo também. Para nós, eu enxergo assim. O que é no terreiro é do terreiro, é seu, do santo, é de vocês dois. Deixa para usar ali. Né? Separa que isso vai potencializar muito mais. E é bem isso, né, Sandra? Eu acho que assim, dentro de cada casa, a pessoa ou as pessoas usam isso da forma que elas acham melhor, seguindo a intuição delas. O que não impede que, de repente, uma outra pessoa veja isso de outra forma e faça também de uma outra forma e também tudo bem. Né? Eu acho que é bem isso. Eu acho que cada vez mais a palavra é responsabilidade. Né? Quando a pessoa está dentro de uma casa, dentro de um terreiro, tem essa orientação, obviamente, dentro daquilo que a gente acredita, a pessoa tem que seguir aquela orientação. Mas tem essa Umbanda livre que a gente fala tanto, né? Que é de seguir essa intuição e dentro daquilo que você acredita, fazer também. Mas eu acho que essa liberdade, ela está condicionada ao conhecimento. Sim, né? É a responsabilidade, exatamente. Porque assim, o que é um pai e uma mãe de santo? Eu gosto muito de usar esse termo, mais do que os outros, né? Sacerdote, né? Eu sou do pai e mãe de santo. Eu gosto porque eu acho que aproxima, né? E tem aquela coisa do acolhimento, mas enfim... o pai e mãe de santo são orientadores, né? E nós precisamos ter mais conhecimento justamente para poder passar. Não é uma verdade nossa, né? Não é só eu que tenho o conhecimento, obtenho esse conhecimento. É justamente trazer isso que... Não é simplesmente proibir ou dizer não pode sem explicar por quê. Mas é numa relação de pai e mãe, como pai e mãe... Na vida. Nem sempre os pais e mães estão certos, né? Nem sempre. E outra também, depende muito, né, Sandro, da forma com que aquilo é falado. Né, passado aquilo lá, porque a era do porque não foi. Tem mais. É porque é. Não. E a gente até entende que muitos estão ainda vivendo isso até por conta, né, da vida, né, da idade, a formação. E tá tudo bem. Tudo bem. Né, mas eu acredito que cada vez mais é isso, né? Até numa relação entre mãe e filho, não tô falando de santo, não. Né? Mãe e filho, pai e filho. Não existe mais o porque é. Não. É conversado. E a gente, lógico, você vai passar para uma criança o conhecimento, a forma melhor de passar por determinadas situações, ok. Mas também, como na vida, os filhos podem seguir o caminho que eles querem, né? Exatamente. E arcar com as consequências. Sempre, né? Que faz parte também da vida de santo, né? Sim, tudo, né? E aí, uma coisa que eu acho interessante a gente comentar, que foi até quando eu me aproximei mais de vocês, foi na época da pandemia, né? O quanto a pandemia trouxe isso, né, para cada um de nós, entender o encontro com a espiritualidade, né? A gente falava muito sobre isso, né? Foi até uma live, a gente falando do sentir, né, as orações, quantas vezes vocês trouxeram, né, levaram para casa de cada um esse contato com a espiritualidade. As pessoas começaram a ressignificar esse movimento, né? Porque antes se via muito assim, eu estar com o santo, ou estar, né, amparado espiritualmente, eu tenho que estar no templo, né? Se fosse Umbanda ou fosse qualquer outro. E na pandemia a gente teve que trabalhar isso dentro de nós, né? Isso foi um movimento que proporcionou, assim, né, para algumas pessoas, assim, a liberdade de expressão espiritual, né? E aí eu acho que a gente ganhou muito espaço, né? Eu acho que naquele momento muita coisa veio transformando, né, através daquela situação que teoricamente foi muito duro para a humanidade. Sim. A gente não pode deixar de falar sobre isso.
nem desconsiderar, mas ao mesmo tempo proporcionou mudanças significativas no âmbito familiar, né? Nessa questão espiritual, na visão para a vida, né? Do que faz sentido, né? Da tua conduta. Eu acho que trouxe muito isso. E a Umbanda, ela acho que foi muito beneficiada com aquele momento, né? Eu sou muito suspeito para falar disso, porque é no sentido de... Eu até hoje, é que eu não acredito, assim, falar... Puta, eu não acredito, né? A gente já acredita que está acontecendo isso. São muitos relatos, muitos relatos das lives de oração, quando a gente fez aquela semana das orações, rezas, foi maravilhoso. Porque foi algo, para nós, novo, né? Para nós, de muita desconstrução, né? De eu abrir o terreiro, fazer uma live lá dentro, né? Reza. Mas o que foi mais importante dali, que me despertou verdadeiramente, foi a necessidade que a gente estava sentindo de se ligar a algo naquele momento, que era Deus, de alguma maneira, para poder se ajudar. Porque no começo a gente usou a internet para fazer aqueles toques lá no quarto, cantando, que, né, para nós a música é a grande mãe curadora, a gente chama mãe música. Até que um momento antes de eu não conseguia dormir à noite. Eu pensei que eu ia morrer. Deu pânico, deu vários sentimentos numa noite só, energia baixa, e eu falei, não é possível, né? Será que eu tô com Covid, né? E sem ter nada, é a mente mentindo constantemente. Quando foi no outro dia de manhã, minha mãe acordou, veio falar comigo do lado da cama. Eu nem tinha levantado. Sandro, não sei o que aconteceu, eu não dormi a noite inteira. Parecia que eu ia morrer, que não sei o quê. Aí eu entendi, falei, então a conversa é outra, a brincadeira acabou. Então eu entendi que o chamado era outro, que a gente não tinha que sair dali do meu quarto, que era algo meu, que a gente estava ali tentando levar isso alegremente, sempre alegre, mas que a gente precisava dar um amparo espiritual muito grande. Aí eu entendi, quando a gente foi para o terreiro, começamos a fazer as lives lá dentro. Primeiro as orações fechadas entre nós, pedindo para o todo, depois as lives de oração, a gente sentiu a necessidade de espalhar isso, porque quando eu paro para pensar, nós, mais uma vez, estamos sendo conduzidos pela espiritualidade, né? Com um propósito verdadeiro de tudo que acontece num tempo que já está escrito, vocês estão preparados para fazer um movimento. Vocês precisam sentir, entender, atender sim ou não. É isso. Né? E nós atendemos, né? Nós, muitos terreiros, eu vejo relatos de mães, de pais que estavam com o terreiro fechado, que se ligaram às lives de oração, pessoas verdadeiramente, no terreiro do Bruno que a gente foi, uma senhora, esqueci o nome dela, que durante a live de oração ela não estava legal, a mãe dela ficou doente, teve que fazer uma cirurgia, e ela falou, pô, as lives de oração me ajudava, que dava força, né? Então, foi incrível, algo que mostrou pra gente, olha, uma ferramenta incrível que a gente tem na mão, da internet, de poder ajudar um irmão lá do outro lado do mundo. Pois é. É você levar a palavra de Deus, de guia, do orixá, da entidade de Jesus. E que se não fosse por essa situação da pandemia, jamais. Nunca ia imaginar. Olha uma desconstrução, né, careca? Uma ferramenta que está aí, né, para que a gente consiga verdadeiramente mostrar o que é Umbanda. Se ligar com as pessoas, né? Que incrível. Então, para eu não falar muito, né? Para careca falar também. Não, é isso mesmo. Para mim foi um grande movimento da espiritualidade para a nova era. Olha, vocês têm mais uma ferramenta que tem lugares lá no final do Brasilzão que não tem alguém que tem um amparo de um pai, de uma mãe, de um padre, de um pastor, não importa o que seja, que hoje, às vezes, ele liga a internet, ele conseguiu ver uma palavra de uma mãe, de um pai, de uma oração, e começou... Sentiu despertar amparado, né? Nem em busca da religião, sentiu despertar, meu Deus, eu não estou sozinho, né? Eu acho que esse é o ponto, sabe, Dé? Porque, assim, às vezes a gente que tem essa coisa de internet e tal, a gente não tem muita ideia, muita noção do quanto isso transforma a vida das pessoas. Verdade. Né? E aí vem um relato de alguém falando, coisas pesadas, sabe? Assim, de suicídio, e aí fala assim, mas como assim, uma palavra, uma música, e aí entra também a responsabilidade que a gente tem, do que a gente fala, né? Então, assim, é muito especial, e a vida não dá ponto sem nó, é a história de que Deus escreve certo por linhas tortas, né? A era de Aquário, a nova era, ela tem uma relação muito forte com a tecnologia, justamente na ideia de teia,
de juntar, de conectar gente do mundo inteiro através dessa ferramenta, né? E quando o Sandro fala, gente lá do fundinho do Brasil, não é só do fundinho do Brasil, você sabe disso, é gente do mundo inteiro, né? Que assim, que fala das músicas, que fala da questão das orações que teve e que acalmou, juntou, aproximou as pessoas. Isso é muito abençoado. Isso é o divino. O divino se apresentando pra gente, falando assim, exatamente. agora é hora de trabalhar assim. Então, quando a gente tá muito enraizado no tradicional, tipo, eu não vou mudar, eu não quero mudar, a gente vai quebrar. A gente quebra. E aí, por isso que tem... Por isso que tem Yansan, né? Yansan é esse vendaval que vem, tá aqui, tem essa loucura aqui. Se curve a esse vendaval, aprenda com ele e erga-se, né? Então, a pandemia veio mostrar isso pra gente, né? Dessa ferramenta que tem, dessa arma do bem, que é a tecnologia, o quanto uma palavra pode erguer uma pessoa e também pode destruir. Então, que a gente tenha responsabilidade. A galera que tá aí vendo, né? Cuidado com o que se fala. Cuidado com o que se comenta nos posts das pessoas. Isso é Umbanda na prática. Ser mais amoroso, mais cuidadoso, mais compaixão com as pessoas. Não precisa ser um pai de santo, uma mãe de santo. Eu não sou, né? E tô aqui no meio dessa mesa, dessa conversa com eles, mas nesse entendimento de que a gente faz a Umbanda no nosso dia a dia. Honra Iemanjá, que é a mãe de todos, com cuidado que você vai falar com uma pessoa, porque também é filho dela, né? Então, é dessa forma que eu acho que a gente pode transformar o nosso mundo. Não, é maravilhoso. Essa rede social fez com que a gente conseguisse alcançar esses cantinhos, né? E realmente é uma responsabilidade imensa, né? Eu vejo hoje com pouquíssimos seguidores, mas quando eu falo assim, eu dou bom dia, e no dia que eu não dou, as pessoas vão lá e cobram, né? Porque a gente passa a ser íntimo, né? E a gente passa a ter responsabilidade sobre o bem-estar do outro. E aí, quando as pessoas acham assim, ah, não, e você, então, você é sempre assim? Eu falei, vocês me fazem assim. Porque quando você passa a ter uma responsabilidade, você interage com o outro te retorna de forma com axé, né? Que é o que a gente usa. O axé vem para mim, eu não me perco, né? Por que eu não me perco hoje? Por que as energias que traziam, né, aquela queda energética, aquelas situações, hoje não é tão constante? Não é que não seja. A gente acorda, tem dias que a gente não tá bem, tá tudo certo, né? A gente tem que saber lidar com isso também. É nessa hora que a gente também recupera, né, e busca essa evolução, né? Por isso que o Ogum é nosso grande general das nossas fraquezas, né? Pra gente vencer aqui internamente. É a guerra interior, né? É a guerra interior. Então, mas essa troca é muito intensa e eu nunca imaginei, né, que através daquilo, de um celular ou de um computador, enfim, que você tivesse uma troca tão forte. E é retroalimentação, né, de energia. Você dá, você recebe, você dá, você recebe. E de uma forma muito intensa, né? Muito intensa. E o legal, assim, que tem a mãe Zildinha lá no terreiro, né? Sim. Uma senhora fofa. incrível. A bênção a ela. A bênção. Estudiosa, incrível em todos os sentidos. E você vê, tipo, tem pessoas que procuram, pô, você conhece alguém, precisa jogar uma carta, né? Um búzio para ter uma orientação. Aí eu falo, puxa, hoje eu tô indicando a Zildinha, que pelo WhatsApp, na internet, consegue falar com alguém em qualquer lugar do mundo. Ela atende algumas pessoas da França, que linda. Da Itália, algumas os brasileiros que estão lá. Olha aí a internet. Antes nunca poderia isso acontecer, né? Olha isso, né? É isso. Que coisa boa, né? Que às vezes a pessoa... Hoje a gente busca referência em tudo, né? Médico, preciso fazer um tratamento... Conhece algum médico, mecânico pro carro, eletricista? Claro. Um pai ou a mãe, né? Que pode me ajudar, que você confia. Ué, eu mesmo já pedi incrível, pro Sandro, né? De amigo, pessoa... Né, nem amigo, né, gente? Gente que eu conheço pelo Instagram, que pediu para mim orientação de buscar um pai de santo no Rio de Janeiro. Eu falei, eu não conheço, mas aí eu falei com o Sandro. E é assim, né? Isso é muito legal. Muito, muito. Aí. Graças a Deus, nós estamos nessa era do aquário. Já aquário que tá movimentando. Todo conectado. Queria que você falasse um pouquinho do seu livro, aproveitar aqui a oportunidade, justamente da nova era. Isso. Deixa eu pegar ele aqui. Antes de ir pro livro, eu preciso fazer um comentário também dessa conexão. Pode fazer. Que a internet é tudo, mas não pode tudo. Eu preciso falar algo aqui, senão danou-se. Não, eu sei, pelo que a gente já está vendo. Se eu não fazer um comentário aqui, é danado. A internet ajuda a gente a se conectar. Mas é para cá?
Gente, não existe desenvolvimento mediúnico pela internet. Não existe incorporação pela internet. Não existe puxada pela internet. A sua vida é sagrada. Se você quer entregar a tua vida para um pai, para uma mãe, que fala que vai desenvolver sua espiritualidade, que vai fazer uma incorporação para você longe da internet, a vida é sua. Eu não faço e nunca farei isso. Porque a sua vida é muito importante. Dá um lampejo na sua cabeça aí, você cai, morre, né? Pega um zombeteiro aí que não faz, entra na sua vida. Então, é muito importante a gente falar isso, é sagrado. Quem faz, tá tudo certo pro lado deles. Quem vai e acompanha, tá tudo certo também. Só que a gente não pode deixar de falar que a internet é uma ferramenta maravilhosa, mas que existe limites, né? Senão parece que a gente aprova tudo. Tipo, eu não acredito, porque eu vivencio isso no terreiro. Eu sei que a Careca já participou de umas giras lá de desenvolvimento com a gente, né? Experienciando. Eu já participei, né? Eu comecei no desenvolvimento, dentro de uma incorporação, quando começar, ia apagar tudo, né? Não saber onde eu tô e voltar meio a meio. Imagina uma pessoa sozinha em casa. Né? Mas numa internet tão distante, como que eu tenho capacidade de mais de 20 anos dentro do terreiro, eu não vejo ligação nenhuma, fundamento nenhum de conseguir amparar uma pessoa longe com a incorporação, de falar no celular sem estar olhando ela. Sem sentir. Sem sentir, diferente de dar uma orientação, com a conversa, né? Então, gente, é só isso, né? A gente precisa falar muito, mas eu não sou a favor disso. Se é a favor ou não, eu não vou fazer isso na minha vida nunca. E isso eu falo de boca cheia. Nunca. Sim. Tá bom? É só para explicar. Não, a gente está. Né? Porque senão, é algo importante. Fica muito aberto isso. E um dia fala, mas eles falaram que a internet tá aí para isso. Olha lá, a mãe Deb, a Careca e o Sandro falou que a internet tá aí para isso mesmo. Vamos fazer a incorporação online, né? Então, loucura, que tem gente fechou o terreiro para trabalhar só com isso, né? Não, então, foi importante você falar. Eu tava vendo o movimento. Que isso para mim, é só uma coisa. Pessoa que vive da religião, só vive disso, vive do dinheiro, né? E quando a gente precisa desse dinheiro, a gente faz tudo e perde a noção do até onde eu posso verdadeiramente ganhar um dinheiro com a minha religião, né? De um atendimento, quando é cobrado, de algo, né? Então, até onde eu posso ir? Até onde está certo? Sim, cada errado, um tem né? que seguir, é claro. É um termômetro que precisa ser observado, né? Eu não tenho nem propriedade para falar isso, não me calo, né? Não, mas tem muito... tá acontecendo bastante. E eu não vou entrar no comentário, porque eu tenho relatos de pessoas que já tiveram acidente, mas eu não vou falar isso porque... Não, mas é importante mas você ter... tem que falar, tem que falar. Tenha cuidado. Esse livro aqui é uma bênção para mim, que a espiritualidade... na nova era, né, indicou, direcionou a gente para colocar em palavras todo esse movimento que a gente está fazendo aqui, que é Careca, que ela que escreveu para a gente aqui, fez o prefácio, né? Incrivelmente aqui, lindo, não tinha outra pessoa para fazer melhor que ela, que tanto que o Murilo falou, Sandro, o que você acha da Careca? Eu falei, Murilo, eu tinha pensado, né, mas como você já falou, é para confirmar. E a gente fala, escrevi com o Murilo Yarlen, ele é um psicólogo, espiritualista, um bandista, ele é tudo. Um cara com a visão incrível, um estudioso fora do comum. E eu fui buscar ele, um psicólogo, no momento da minha vida, que eu tinha alguns pensamentos que refletiam no meu corpo, eu queria entender por quê. Isso deve ter uns 10 anos atrás, mais ou menos. E eu fui procurar um psicólogo, eu queria entender. E foi legal, na primeira consulta com ele, primeiro a gente passa numa triagem, né? Depois leva o cara da triagem, ela te indica um psicólogo que pode ser, que tem uma paridade com você. E foi legal, no começo ele falou, Sandro, eu vou começar a atender você e se você vê que não... Você sentir, eu lembro até hoje, primeira palavra, você sentir que não sou eu, você me fala que eu te passo para outro, e nós começamos a ter uma conversa semanal lá. E eu fui por um motivo e sempre depois caía dentro da religião. Estava passando por um momento de reestruturação na minha vida. E um dia eu conversando com ele, e eu vi que do lado dele, o que eu falei, parecia uma bola de luz do lado dele assim, pequena, né? E ele é baixinho, o Murilo, né? E ele foi
ficando gigante, grande, aquela bola entrou nele, ficou grande, grande, grande. E eu vi que o que eu tinha falado, ele não tinha gostado e aquele ser, tipo, entrou para ele falar alguma coisa, né? E eu falei, Murilo, vamos parar de bobeira, fala já, porque eu vi isso, isso, isso em você. Pode falar, vai, o que você não gostou? Aí ele falou, Sandro, então a partir de hoje a gente cortou a relação de paciente. Nós vamos entrar na relação de amigos. Né? Então, aí ele me falou a história dele, a religião, aí nós começamos a falar um pouco mais de espiritualidade, né? E naquele momento, para frente, as nossas conversas sempre foi voltada à espiritualidade. E a gente entendeu que teria um momento em nossa vida que a gente tinha algo para fazer que seria grande, que a gente não sabia o quê. A gente apenas ia esperar o momento de sentir. E a gente entendeu que um desses momentos foi esse livro, Umbanda, a Nova Era Chegou, falando muito disso que nós falamos aqui, da desconstrução, do cuidar e zelar da cabeça, quando os pretos velhos, o Exu, o caboclo falou, meu filho, você precisa cuidar da sua cabeça, cuidar da sua coroa. Né? Nós somos o rei, a rainha da nossa vida, verdadeiramente falando, fora da Umbanda. E cuidar da cabeça não é cuidar da espiritualidade só, né? Da sua coroa, do seu orixá que cuida, que zela da sua mente, cuidar do psicológico, né? Precisa cuidar do físico, precisa aprender, desconstruir. Então a gente fala muito disso daqui, fala da Umbanda, minha Umbanda raiz, da Umbanda tradicional, Umbanda sagrada, esotérica, que tudo é Umbanda e tudo que está conectado aqui, tudo é uma só, de olhares diferentes, como a Careca fala, né? Mas que no final é a mesma história, né? É de a gente evoluir como ser humano, aprender, e nada mais é da gente trazer aqui nesse livro a autorresponsabilidade, de aprender a se cuidar, de olhar para o espiritual, sim, de olhar para o corpo físico, sim, e hoje é a grande era do mental, do psicológico. Se a gente for para o terreiro buscar só achar que o guia vai resolver minha vida, você vai ser dependente do guia a vida inteira. Do pai de santo a vida inteira, do pastor, do padre, a vida inteira. Quando você for para o terreiro, querendo ter ferramentas para aprender a se cuidar, não dentro do terreiro, porque dentro do terreiro a gente vai cuidar. Cuidar fora de casa, viver a Umbanda fora de casa, o que ela tem para praticar, o que ela te dá de ferramenta para praticar. Porque hoje eu falo que minha religião é Umbanda, que eu sou umbandista, porque eu preciso falar. Senão, se eu não falar que a Umbanda é minha religião, vai acabar. Politicamente, a questão do ser humano vai morrer. Né? Que minha religião é Deus, como a Careca fala, né? É Deus. A Umbanda, para mim, é uma ferramenta da espiritualidade, assim como a Igreja Católica, como o budismo. São ferramentas da espiritualidade para a gente se conectar com o sagrado, com o divino, e para a gente vivenciar isso. Então, aqui a gente fala sobre isso com o olhar psicológico do ser humano, trazendo... o Murilo fala muito de... A gente fez um workshop falando sobre isso, do livro, e ele fala que muita coisa que desencadeia na gente, até no psicológico, é algo orgânico. É algo que a gente passa, é o organismo que está passando, e a gente vai lá para o terreiro, vai para o padre, vai para o pastor, vai para o psicólogo, e às vezes o Murilo fala, preciso que você me venha com esse exame de sangue antes de a gente começar a ir mais para frente. Que às vezes quimicamente o seu corpo está... E ele fala de alguma maneira, mas ele está falando por onde? Pelo físico, pelo espiritual ou pelo emocional, né? Então, verdadeiramente esse livro dá uma pinceladinha de a gente ter um olhar para um todo, né? Não falar, é macumba, não falar espiritual, é só psicológico, emocionalmente. E se a gente não cuidar da cabeça verdadeiramente do psicológico, né, e não entender que ninguém, nem um guia, nem um orixá, nem um padre, nem um pastor, nem um pai de santo vai cuidar do seu emocional que não seja você. Se você não aprender a cuidar do seu emocional, acabou a sua vida. Acabou mesmo. Essa firmeza acabou, que tem que ter, né? E eu falo com propriedade disso, porque eu já passei por isso, energeticamente, peguei um baque muito grande, que no momento, se eu não tivesse estrutura, não respirasse, não tivesse paciência, eu entraria numa depressão, numa loucura incrível. Então, eu passei por isso, venci isso, para depois de uma semana começar a ter médios e médios dentro do terreiro. Passando por isso. E se eu não tivesse passado, eu ia falar, esse cara tá com xaropice. É frescura, loucura, né? É frescura. Então, a gente passou em 2018 por isso, né? Por esse problema, para entender do que vinha pela frente, que hoje é cuidado espiritual, cuidado emocional,
e cuida da cabeça, senão nós estamos perdidos. A cabeça é a divindade, né? Não é à toa que ela está aqui no início, né? Tá no topo, porque ela vai reverberar tudo, né? Ela vai trazer todo o comando. Como diz, né, nas leis herméticas, a primeira lei é que o universo é mental. Então tudo começa aqui. Tudo é a partir da mente, que é o grande desafio da gente, né? E até no Curador da Alma, né, quando a gente fez o repertório, né, Careca? A gente começa com Oxalá, louvando o sagrado, que a gente fala para ele vir aqui. Bem aqui. Eu quero a espiritualidade, preciso de você, Deus. Então vamos tirar você do chão aqui, ó. Vamos começar a chacoalhar, né? Mexer em tudo, em tudo, em tudo. Começar a se estruturar pela cabeça, pelo emocional, né? O físico vai entrando, ó, já estamos caminhando. Então tá, agora vou te colocar no chão, né? Agora caminha, meu filho. Né? Tudo que nós fizemos aqui, o que você sentiu que vai te levar a você, né? Uma cura eterna, né? A cura eterna que é constante, né? Então a gente fala muito isso sobre o livro. Esse livro vai ter uma continuação que a gente, qual que é, eu entendo hoje, eu estando e sendo dirigente de uma casa, qual a minha maior preocupação, né? E eu sei qual que é a minha missão hoje dentro desse momento no terreiro. Eu entendi a missão nesse momento. É fazer com que primeiro eu me abasteça de ferramentas para que eu consiga, em algum determinado momento, entender quem é o Sandro, procurar numerologia, psicologia, parte espiritual, física, emocional, me entender quem sou eu, por que eu tenho gatilhos de ansiedade, de raiva, de ódio, de pânico, melancolia, em qual momento que eu tenho isso. Eu estou tentando me entender. Eu preciso me entender. Tá. O que a Umbanda hoje, ela te traz de ferramenta que vai te ajudar a te dar um suporte, um equilíbrio. Que você vai usar sua mão, seu pensamento, sua intenção, agir em algo, um chá, uma erva, um cristal, uma reza, uma oração, um pensamento, que vai te ajudar você se conhecer e vencer isso. Então, o próximo livro, a gente vai trazer algumas ferramentas. Eu não tenho capacidade de falar de tudo. Então, nós estamos buscando pessoas, uma numeróloga, que vai entender desde a sua data de nascimento, a sua referência do número do dia, do mês e do ano, vai te explicar um pouquinho por que você é assim, e você não vai mudar porque você é assim, né? Todas as emoções são boas, a gente que transforma ela em negativo ou positivo, e o negativo também é bom, não é ruim, né? Tudo é funcional. Tudo é funcional. Tudo é funcional. Para que a gente vá entendendo isso e, ó, você tem ferramentas. Use se quiser. É essa a intenção nossa. O Odu no Candomblé é um horóscopo, assim, é dito, né? Como se fosse um horóscopo. É só para a gente ter conseguir entender, uma referência, né? O Odu, ele vem mostrando o positivo e o negativo. Não quer dizer que você esteja fazendo isso certo e isso errado, né? Você tem essas polaridades, né? E é diante desse negativo que você se ilumina, diante desse negativo que você evolui, né? Porque o positivo, ele já é uma coisa, né, fácil de lidar. E é verdade. A gente tem dificuldade de ir na escuridão, né? Só que ser luz é estar dentro da escuridão, senão você não se ilumina. E eu acho que é legal, assim, a gente ter essa ideia, né? O símbolo do tal, né? Que é aquela bola. Você tem ele? Tem aqui. É, aquela bola. E aí, assim, a gente quebrar essa forma de ver a parte como escuridão, negativo, uma coisa ruim. Não é isso. Não. É o inconsciente. É o que eu ainda não vi. Né? Então, o branco, esse que tem, é a luz, é a consciência, é o que está aqui. E o outro é o inconsciente. Então, que a gente leve essa luz dentro deste inconsciente para que se torne consciente. Né? Eu acho que é esse o trabalho, né? Dentro da Umbanda, dentro de um trabalho, de um ritual de numerologia, de atendimento. O que as pessoas fazem é buscar, através de um pai de santo, de uma mãe de santo, de uma consulta, trazer para a consciência situações que ela está vivendo, que ela não sabe resolver, traz para o consciente e, a partir dali, começa a transformar e a trabalhar. Não, e é uma das questões que me fazem essas perguntas, né? O que você faz no consultório como orientação espiritual? É isso. É trabalhar o teu consciente, assim, é racionalizar fatos que você não consegue lidar com ele, porque você acredita que é tudo espiritual e que alguém, algum santo, algum orixá, alguma coisa fora vai dar conta. Vai resolver. Né? Vem cá, vamos lá, vamos entender essa tua divindade aqui,
né? Porque é ela que está comandando isso, né? Então a orientação está muito ligada nisso, que o Sandro faz também no terreiro, né? Aham. O Sandro começa uma gira orientando. E é necessário fazer isso. De o fato, fundamental, né? É extremamente necessário. Porque senão a gente continua praticando aquela ideia de buscar ali fora a solução daquilo que você não quer lidar. Não, e é como se a gente fosse impotente. Né? Eu não posso, porque Dá pro outro, não né? consigo. Obrigação, né? É isso. Então, não. essas ferramentas, igual ele está falando do próximo livro, que vai ser um livro mais prático, né, Sim, Sandro? isso. Vai trazer para a pessoa, na casa dela, condições dela olhar uma situação e ela manipular. De repente, fazer um chá, como que eu posso fazer para me acalmar, sem um pai de santo por perto, sem uma mãe de santo por perto? Como que eu, sozinha, dou conta disso? Tem essas ferramentas, né? E outra coisa, né? É muito assim, é cômodo, né? Você colocar nas mãos dos outros. Muito fácil, né? Mas a gente foi viciado nisso. Foi viciado. Então é uma coisa que é via de mão dupla aí, né? Então, assim, tem a gente preguiçoso, né? Sim. Tem a gente confortável, mas por outro lado também a sociedade tem essa foi questão até nessa. da religião que detinha, né? Então pai, mãe de santo, pastor, eles eram os pontífices. Então Deus falava direto com eles e eles é que falavam com as pessoas. Ditava, Então, né? Ditava verdadeiramente. ditava, então o controle, o domínio. Então isso foi uma coisa que foi indo, se autoalimentando ali, né? Então agora é hora de quebrar. Né? E entender, eu acho que pai, mãe de santo, eles são orientadores. Eles são mestres que formam mestres, não eternos discípulos. E isso que é a nova lei, né? Lá em casa, às vezes, o pessoal, para entender essa responsabilidade, algumas pessoas, dia de quinta, que quer conhecer o terreiro, entrar pro terreiro, aí vem conversar, eu marco para conversar lá no terreiro. E a gente conversa, eu pergunto algumas coisas, eu falo, e às vezes a pessoa espera eu chamar para vir pro terreiro, né? Não, vem para casa, vem trabalhar. Aí eu falo assim, mas o que você precisa? O que você quer? Eu não entendi. Às vezes a pessoa espera numa conversa, eu queria conhecer a casa, quer praticar, quer entrar para casa para trabalhar. Entendi. Só que eu algumas vezes a pessoa espera, ela começa a falar e eu sei que ela quer entrar. Ela começa a falar e espera eu falar, vem para minha casa. Entendi. Vem trabalhar aqui. Aí eu falo, mas eu preciso entender o que você quer. Você quer entrar pro terreiro, você quer conhecer Umbanda, você já veio de outra casa? Aí eu falo assim, eu não vou te convidar para vir. Porque se eu te convidar, a responsabilidade passa a ser dobrada para mim. É isso. Porque vai ser o dia de amanhã, se der algum problema, você me chamou para vir para sua casa, agora minha vida não tá andando. É isso aí. Toda hora eu tenho que ficar no seu. Eu falei, não, se você quiser entrar, as portas estão abertas. Né? Dentro nesse sentido. É isso que a gente está falando, né, cara? Sim. Eu não vou salvar a vida de ninguém, não sou dono da vida de ninguém, não quero na minha vida problema de ninguém, mas se dentro daquela minha função você me trazer 1 milhão de problemas, nós vamos resolver juntos. Eu não sou a solução. Sim. Nós vamos resolver juntos, né? Então, essa grande visão que a gente entende, né? Que antigamente era isso, a pessoa vindo ter, não, só precisa entrar pro terreiro. Entra aqui que nós vamos dar um jeito e as coisas vão andar. Eu já fiz isso. Até que eu aprendi também. Aconteceu um problema e a espiritualidade falou na minha cabeça, você vai chamar alguém ainda para entrar pro terreiro? E era um amigo meu de trabalhar anos e anos, né? E um dia ele falou, mas você me chamou. A culpa é sua, né? Eu falei, puta que pariu. Pior que é verdade, que merda eu fui fazer. Mas tudo é uma lição. Foi né? aprendendo, né? Foi uma lição. Mas depois eu entendi, não, você chamou com a intenção, né? Você está explicando com a intenção, dali para frente é problema dele. Mas entenda a responsabilidade de você chamar alguém para entrar dentro de uma religião. É isso. Entenda essa responsabilidade. E é importante essa coisa da liberdade, né? Eu acho que assim, da pessoa entrar porque ela quer, pelo genuíno querer, e a partir disso ela também sabe que ela é responsável pela escolha que ela fez. Isso. Né? E ela pode sair a hora que ela quiser. Isso aí. Essa liberdade também, né? Ninguém preso, né, Sandro? Não, você saiu, agora sua vida tá perdida, né? Não. Esquece isso. Para Fica com aí até isso. quando você quiser. Eu conheço um bocado de gente que tem medo de sair de terreiro, da vida desandar, porque o pai de santo, a mãe tem na minha cabeça. Para com isso, né, gente? Olha, se eu tivesse esse medo, em 5 anos, 3 anos atrás, meu Deus, eu não estaria aqui. Mas você não concorda que tem muita gente que tem? Mas né? a gente... É aquela questão do Deus punidor, né? Que você fala muito, né? É tipo assim, você abandonou o santo, você abandonou o santo. Como se o santo fosse do terreiro. Do terreiro, né? O santo é do terreiro. Então, assim, você abandonou o santo, você não é mais ninguém. Você vai sair daqui sem nada. Né?
E aí, mas enfim. Faz parte, né? Faz Ser humano, parte. faz Mas é legal esse aprendizado, Com né? Assim, a gente certeza. perceber que, assim, tem um determinado momento da nossa vida que a gente faz uma coisa porque a gente considera que aquilo é o certo. Não, e sabe o que foi importante? Quando tudo isso acontece, você para e eu olhei para trás, esse passado, e esse passado para mim é meu oráculo. Lá eu revisito para falar assim, isso eu não faço mais. É seu mapa, né? É meu mapa, minha bússola no sentido assim, sabe? É oracular mesmo. Esse passado, espiritualmente, é onde eu me remeto, sempre assim, viu? Entendeu? Não é por aí. Entendeu por que você teve que viver aquilo? Entendeu por que eu fiz você passar por isso? Sabe? E aí eu sempre, quando faço essa revisito esse passado, eu peço uma leme. Porque eu sei que eu errei, mas sabendo hoje Sim. que eu precisava viver aquilo. Mas o fato é o seguinte, naquela ocasião, eu não estava com minha cabeça fortalecida. Eu não estava com o meu ori fortalecido. Eu entendo que eu tinha que viver, mas eu entendo também agora quanto isso aqui é importante. Sim, né? sim. Quanto isso é importante. Essa coisa que a gente está falando agora, da autorresponsabilidade. Mas aí sabe uma coisa que é legal, assim, que vai naquilo que eu acredito muito. Tudo isso que você está falando é porque você entendeu, você se conscientizou. Porque senão a gente vive patinando na mesma história, no mesmo ciclo, na mesma situação. Quando a gente entende, a gente muda a atitude, né? Então, aí é que eu acho que é a função de um pai e de uma mãe de santo. É ser um facilitador para as pessoas desse entendimento. Exato. Perfeito. Né? Perfeito. Eu acho que é isso isso, né? É isso, porque assim, não é uma dependência, mas é um facilitador, é alguém que está olhando a situação de uma forma diferente, que já passou pelas situações e fala, olha desse jeito, olha dessa forma. Porque daí quando a pessoa entende, ela vai curar. Porque daí depende dela, né? Depende dela. Mas é curador mesmo, né? É um processo de cura infinito, enorme, enorme. E por isso que para mim o passado tem esse poder oracular, sabe? Eu vou lá, revisito, entendo e aí eu continuo a caminhada, né? É muito interessante. Deixa eu falar, eu queria que vocês, claro, vou pedir uma música, né, para vocês dois fecharem nosso podcast de hoje. A gente adora. Não, antes disso, vamos falar do show, né? Ah, tá, nós vamos fazer agora dia 5 de junho, lá no Quali Stage, no Rio de Janeiro. O espetáculo O Curador da Alma, dando uma visão no Exu, a luz do poder. Então a gente vai dar uma ênfase maior nessa parte do Exu. Né, já fazendo uma ligação que a espiritualidade pediu quando a gente foi lá dia 7 de novembro, que a gente lançasse o Exu, a luz do poder, lá no Rio de Janeiro. E nós estamos voltando lá no momento que a Grande Rio foi campeã com... Olha, até arrepiei agora, juro mesmo, arrepiei. E o Demerson lá vai estar com a gente, sendo o nosso Exu curador, né? Que legal, né? Vai estar com a gente lá, a gente vendo esse grande movimento, né, Careca, que a espiritualidade está fazendo no mundo para desconstruir. E foi o que eu falei com o pessoal, com os pais e as mães de santo ontem, que a gente falou um pouquinho nisso, ali no nosso cafezinho antes de vir para cá, que é o momento da gente ir para a rua, da gente se mostrar, não é para guerrear, de ir para a rua que a gente fala, ocupar espaços, que até então a gente não tinha oportunidade de estar no Quali Stage. Eu fui até brinquei lá, falei, putz, eu fui visitar lá para ver os camarins gigantes, outro mundo, nunca pensei aqui. E o rapaz falou, tal dia vai estar o Roberto Carlos depois de você. Eu falei, ele vai estar aqui? Aqui no meu... Vai estar. Então vou fazer xixi aqui onde ele vai fazer xixi. Eu deitei na cama aqui onde ele vai deitar. Que legal, deitar. é isso então, mesmo. A Umbanda está lá. Que maravilhoso. Né? A Umbanda está lá. Então, a gente vai estar lá dia 5 de junho, no Quali Stage, às 19 horas, no domingo, com o Curador da Alma, Exu, a Luz do Poder. A Careca está lá com a gente também. Careca, sem a Careca não é o curador. Não, eu vou estar nos bastidores. Nós. Então, convidar todos que estão lá no Rio de Janeiro, ali pertinho. Ainda tem ingresso, tem bastante ingresso. A gente vai lá, tem ingresso acessível de R$80 até R$200. E só uma observação, ó, quando a gente fala convidar todos, é todos, sabe? Assim, se você é de uma outra religião, se você não tem religião nenhuma, se permita a ir nesse show, a sentir o que é lindo. É lindo de se ver. Eu falei pro Sandro, né? O primeiro trabalho que a gente fez junto num palco, eu falei para ele, Sandro, eu gostaria de sentir dentro de um terreiro o que eu sinto em cima deste palco. É incrível. Porque para mim, ali,
eu tenho uma relação muito forte com a música, ali eu sinto Deus em mim, os orixás em mim. E quem vai no show dá esse testemunho também. Tem muitos relatos. Né? Então, assim, vá no show, assista, vai lá com a gente. No final a gente vai estar lá, né, conversando com todo mundo. A gente não, nós não somos aquele que vamos ficar escondido no camarim. Acabou o show, a gente já corre lá. Vamos lá tirar foto. É o tempo de secar pôr um desodorante, né? É isso aí. Aí corre lá pra tirar foto. Eu fazer uma escova no cabelo. Né? Deixar esse cabelo penteado. Não, estaremos lá. Eu lá tietando, né? Tietando sempre. Prazer estar com vocês. Pessoal, fique atento aí que a gente já está programando aqui para São Paulo, 3 datas, mas deixa passar quem sabe a gente volta no outro podcast para falar. Vamos fazer mas, Luciano, mais. Eu vou falar uma coisa, você não precisa falar data, mas você pode falar que vai acontecer ainda esse ano. Você fala aquele negócio lá que você falou para mim. Ah, eu também acho que eu sei. Então, nós estamos preparando esse ano, nós vamos fazer uma sequência de shows de casais, né? E a gente quer começar e vamos começar com Exu e Pombagira. E vai ser um show chamado Um Passeio pela Madrugada. É só canções de Exu e Pombagira, é algo incrível. E pode ter certeza, será num sábado à noite, num salão, né, grande. E todos precisam ir a caráter. Gente, eu já tô com a Pombagira aqui, ó. Todos precisam ir a caráter para verdadeiramente a gente sentir, para a gente vivenciar uma época festejar, e um mundo, festejar, né? É isso. Louvar eles com todo o requinte que eles gostam, né? Com muita simplicidade, mas com muita riqueza, né? Riqueza do belo, do bonito, do amor, de Exu, de Pombagira, da prosperidade, da fartura, da prosperidade, né? fazer algo incrível. É isso. Pra gente entrar com esse movimento. E eu acredito que esse evento vai ficar na história. No sentido de... Vamos falar de Exu e Pombagira verdadeiramente como a gente sente que eles são. E eu acho ainda mais, eu acho que esse vai ser o 1. Eu acho que todo ano, de repente, pode até, de repente, né, fazer todo ano um show para eles aí nesse sentido, a intenção né? é a gente fazer o primeiro aqui em São Paulo e já começar a correr, levar o segundo para o Rio de Janeiro, né, que já estamos fazendo essa conversa já também, depois ir para Curitiba, para Minas, que o pessoal está esperando também. Então a intenção Brasil inteiro. É levar esse do Exu e Pombagira. Isso aí. Mas aí, ó, só aguarde outubro. Logo a gente vai estar falando. Porque agora a gente vai... É agora, em junho. Dia 5 é o curador. E vamos deixar o foco no Qual Stage, curador da alma. Eu já fiquei pensando aqui numa coisa lá no Rio, com show. Já tá pensando? Na minha mente já sei como eu vou estar vestido já. Não, eu também. Nós, né? Só. Tem gente no bastidor também, que já tá lá, assim, né? Linda. Já vou estar vestido. Já sei como... Lindo, né? Belo de um terno. Nossa, deu até coceira agora. E eu imagina, gente, eu vou ser meio Exu, meio Pombagira, porque é a minha cara, né? Adorei. Vai ser incrível, vai ser incrível. Então se prepare, vai ser musicalmente, falando musicalmente, o que você já viu maravilhosa. O que você já viu no Curador, musicalmente você coloca umas 2 vezes a máscara, nós estamos preparando algo incrível. Percussivo, incrível, né? Fora que vai ter o violino, tudo que já tem lá, mas estamos preparando algo que aterra a gente, né? Que mostra todo esse movimento. E que traga alegria, né? Porque a alegria é essa vibração que a gente precisa tanto pra vida. Vai ser incrível. Né? Vai ser maravilhoso. É pra outubro? Outubro. Tá. Olha, vocês já estão denunciando a data aí. Não, outubro. Olha lá, que nosso segredo. É que antes de outubro tem outro evento nosso, né? Tem outro. Peraí. Não, tô fazendo cálculo. Não, tô fazendo cálculo pra ver se coincide, entendeu? Não, de outubro você não tem desculpa lá de... Não, pra gente fazer uma... Não, isso aí não, segredo. Nem a minha, nem a tua. A gente não fala data, mas eu já tô pensando em coisas lá no Rio. Vamos lá, então. Vamos fazer, então, um encerramento com uma música de vocês. Bora. Cara, aqui eu canto uma, você canta outra. Eu tô com minha voz... Claro. Meio grave demais, além do normal. Comece. Né? Então, eu vou falando de Exu, e como a gente falou que essa luz, ela clareia onde o escuridão é para encontrar a luz, né? Para a luz ir até lá. Sim. E quando eu escutei essa mensagem de Exu, para mim, bem nas primeiras frases, eu falei, poxa, no final a espiritualidade vai falar de Deus, de Jesus, né? Aí no final, quando fala eu sou Exu, luz do poder, eu falei, caramba, né? Caçamba, que coisa incrível, né? Foi emocionante. E tanto que eu gravei, escrevi, e depois a espiritualidade falou para mim, agora você pega essa letra, limpa ela em tudo, que ela precisa ficar muito clara. E naquele momento ela só deixou eu passar pro Chanel, que é o arranjador, né? Um abração pro Chanel, nosso grande maestro. E eu falava, Chanel, ó, ele só permitiu eu passar para você. Então me ajude no equilíbrio aí,
no que você acha, nessa palavra, combina, fica legal. Aí saiu algo bem claro, bem simples. E o que é Exu para nós, né? Moço, que escuridão é essa, meu rapaz? Moça, você também não fica atrás. Ouço um lamentar de vozes a chorar, porque não segue a luz do nosso Pai. Eu andei terra, céus e mares, caminhei por tantos lugares, e sempre siga a luz do nosso Pai. Não há escuridão perdida, há essa luz que ilumina. Dê fim ao choro e volte a acreditar. Moça, reative a memória daquele que fez história e deu a vida pra você poder viver. Moço, do abismo ao fundo do poço, lutar não serve de consolo. Se lhe faltar a fé em nosso Pai, eu sou Exu, luz do poder. Me dê a mão, vou com você, seguir a luz que faz viver. Luz do nosso Pai que brilha em mim e brilha em você. Eu sou Exu, luz do poder. Me dê a mão, vou com você, seguir a luz que faz viver. Luz do nosso Pai que brilha em mim e brilha em você. Axé, axé. Essa é a luz de Exu, né? Luz de Deus, luz de Jesus, de Jeová, de Gandhi, de Maomé. É isso. De todos os santos, tudo que representa Deus, tudo que é luz de Deus é Exu, né? É santos, é santa. Essa grande luz, esse é o verdadeiro Exu. É tudo, né, Sandra? Eu acho que é assim, voltando a falar disso, do sagrado, né? Quando você está nessa energia, tudo é sagrado. Não tem essa divisão mais, né, que se fazia antes. Exu é sagrado, tão sagrado quanto Oxalá. Tão né? sagrado. Eu acho que são as pontas, né? São as pontas. Um tá nesta ponta, outro tá nessa daqui e o resto tá no meio, sustentando, tá tudo conectado, né? Conectando tudo. Se une, né? É isso. E Exu é fertilidade, é o início de tudo, né? É tudo, isso. tudo começa nele, né? Então, se a gente não reverenciar essa força, a gente pede caminho e não anda. É isso. É né? isso mesmo. É o que mais acontece, né? Pedir caminho, abre meus caminhos. Tá, você tá andando, você tá se colocando à disposição de ser isso. fértil, É né? isso. De ter vida. Porque é isso, a vida é movimento, é força de expressão, né? Corporal, física, emocional, é expressão pura, né? É isso. Vida é potência, enfim. E essa vida aqui, né? Honrar essa vida aqui na matéria. Entender essa vida aqui como sagrada. Não esperar o sagrado, quando você morrer. Não! O sagrado é aqui, né? Ser feliz é aqui. Nós estamos experienciando essa vida na Terra, né? Então aproveita, É isso, né? é isso. Aproveita. E fazer dessa vida sagrada, né? Então, assim, não tem essa história não de, sofre aqui para amanhã. Gente, a gente precisa desconstruir este pensamento. Né? Uma coisa que me perguntam muito, fala assim, mas o que eu faço, né? Para fazer esse movimento. Seja feliz. É isso. Busque a felicidade. Tenha coragem, né? Porque assim, você não pode esperar a felicidade em algum momento da sua vida. Em algum momento eu serei feliz. Em algum momento eu encontrarei a felicidade. Não, a felicidade se bota hoje. Hoje eu vou ser feliz. Mas sabe qual é o maior desafio, Dé, que eu vejo? A felicidade, ela tá intimamente relacionada a gente viver o que nós somos. E aí é o desafio, porque a gente também quer ficar se encaixando no que a sociedade acha que é certo, no que as pessoas dizem que é assim ou assado. E assim, a gente só vai ser feliz quando a nossa essência estiver brilhando, né? Então eu acredito muito nessa coisa que cada um de nós está aqui por um motivo. Cada um de nós tem uma coisa única a ser feita aqui na Terra. E quando a gente coloca isso a serviço, a gente assume do jeito que a gente é, da forma estranha ou não que a gente é, aí a felicidade vem.
É porque é verdadeiro, né? Sim. Ela explode Genuíno. genuinamente, né? É o florescer mais belo. É É isso. quando você se entrega a quem você é. É isso. Né? E isso aí, né? Você brilha com o olhar, você brilha com as tuas palavras, o axé. É tudo um conjunto que se forma. Maravilhoso, né? Bom, obrigada. É lindo, né? Oh, a gente nem chora, não. Né? A gente nem chora. Ai, ai. Bom, eu vou cantar, não tem outra, né? Se for para escolher todas as músicas que eu gosto do Sandro, são tantas, mas essa música para mim, ela sempre vai ser a música mais especial, que é a música de Iemanjá, não tem jeito, né? Toda vez que eu canto essa música, eu sinto que é como se fosse uma mensagem da própria espiritualidade para mim. Eu estou cantando para mim, né? Nesses momentos que às vezes a gente passa de desafio na vida. Então, escuta, né? Oxalá mandou este grande amor que é Iemanjá, essa mãe tão terna e tão amorosa que acolhe todo mundo do jeito que a gente é. E eu só tenho a agradecer, né, o Sandro e a vida por ter juntado a gente e cantar, né? E cantar essa música aqui. Então, que Iemanjá abençoe cada um de nós, que Iemanjá abençoe grandemente o seu caminho nessa nova empreita que você está fazendo, que a Umbanda literalmente saia de dentro do armário, que ganhe ruas, que ganhe teatros, shoppings, lugares, tudo quanto é canto, né? Pra gente mostrar que o bem está onde o ser humano de bem está também, independente de crença, de raça, de religião. E vamos lá, cantar para Iemanjá. Hoje eu vou cantar, vou louvar na areia, em lua cheia, minha mãe Iemanjá. Iê, iê, rosa do mar, minha estrela do céu azul. Não é história de um pescador que meu amor eu vou lhe entregar. Iê, iê, deixa as ondas do mar passar. Ouça o canto da bela Odoiá. Oxalá quem mandou um grande amor do fundo do mar. Iê, iê, minha mãe Iemanjá. Iê, iê, do fundo do mar. Iê, iê. Salve ela. Coisa linda. Coisa boa. Ai, gente, meu coração. Teste bom esse hoje. Agora esquentou tudo de vez. Né? Esquenta, né? Olha, eu quero agradecer mais uma vez a presença dessas pessoas aqui que fazem parte da minha trajetória, né? Desse momento novo da minha vida. Não tenho nem palavras para agradecer. Eu acho que eu sempre falo isso para vocês, né? Mas realmente vocês tem toda a importância na minha vida, assim, de tudo, todos os aspectos, né? A partir de vocês, eu também tive aí uma reconstrução em função do que eu ouvia, né, do que vocês falavam, dos encontros, das músicas, do que vocês liberam assim de energia. Isso toca o outro, como vocês mesmo falaram, vai longe, né? E isso faz com que as pessoas comecem a se ressignificar e se observar e melhorar. Então, eu fui uma dessas pessoas, né, nas lives do Sandro. Eu fui ali entendendo que a Umbanda, eu não tinha perdido a Umbanda, né? Que eu estava ali conectada com a Umbanda. E foi um dos momentos mais importantes da minha vida, Sandro. Porque ali, apesar de eu estar fora do terreiro, ali eu percebi assim, a Umbanda não me abandonou, né? E o momento que isso foi, eu deixei para falar no final, porque eu sei que eu vou chorar. E que bonito. Não, mas eu sei, não tem problema não. No momento que o Sandro, assim, ele me viu e a gente passou a ter uma conexão, eu falei assim, nossa, a Umbanda não me abandonou. Porque diante dele eu tinha referência, né? Sempre admiração, assim, profunda. E todos os pontos me tocavam muito, né? E eu falei assim, nossa, se isso está acontecendo, me lembro, eu tenho a data,
Eu tenho a data registrada, eu fiz print e tudo. Eu falei assim, esse homem aqui. Então, a Umbanda não me abandonou. Isso é né? Para mim, foi o sentido da espiritualidade. E aí, eu guardei aquilo. Eu falei para minhas filhas assim, entende por que eu estou feliz? Porque agora foi a confirmação de que eu não estou longe disso. Continuo reverenciando minha ancestralidade, continuo reverenciando os meus e continuo diante da melhora. Eu quero melhorar todo dia. E ele é referência de melhor para mim. E eu estou conseguindo me aproximar de uma pessoa que para mim é referência. Né? E hoje, mais ainda, de eu estar podendo estar na tua casa. Nossa casa, nossa. Aproveitando o axé, né? Agradeço a força de vocês, porque para mim isso é um diferencial imenso. Então, muita gratidão. Vivas os encontros da vida, né? É isso mesmo. E isso. Careca, você veio no pacotinho, né? Onde ele vai, ele me leva. Onde você vai, me chama que eu vou. Aí, quando eu falei com a Careca numa primeira vez, eu falei, gente... É isso. Aí pronto. Aí eu tô abusada agora, né? Adoro. Agora eu tô abusada. Às vezes eu falo com o Sandro, eu quero falar com tal pessoa, tá? Eu tô abusada agora. Mas foi através de você que eu me reestruturei perante a Umbanda, tá? Diante dela, eu entendi assim, não, eu não tô desconectada da minha religião, do que eu mais amo, não tô desconectada. Foi você que me deu isso. É que a gente tinha os mesmos pensamentos, nós temos o mesmo pensamento, né? Essa mesma visão que é a mesma visão que eu tenho com a Careca, que a gente tem junto. E a espiritualidade faz esse trabalho de aproximação nossa, né? Para que a gente... O que a gente tem mais para frente para fazer? Só eles sabem, né? E ainda vai ter um monte de coisa aí, né? Vamos fazendo, né, Careca? Não, tem sim, porque eu já tô fechada com ele. Temos muitas coisas. Temos, todos nós, né? Você veio para desconstruir muitas coisas, Careca, eu, como muitos pais e mães estão fazendo um trabalho ferrenho, forte, firme, né, para que a gente verdadeiramente dê mais uma opção para o ser humano que não está à busca de religião, né, mostrar verdadeiramente o que é Umbanda. Né, que ela vivencie isso. Né? E eu acho que um ponto importante assim, para a gente entender é união. Né? Eu acho que é isso, né? O ser humano não foi feito para ser sozinho. E quando a gente se encontra com pessoas desse acolhimento, a gente percebe que é este o caminho. Que juntos, cada um vivendo a sua vida, a sua história, mas quando a gente está unido no mesmo ideal, a gente é feliz. Aí voltando a falar de felicidade, nesse propósito, né? Da gente bem viver e fazer o outro bem viver também. Então são encontros de alma. E cada vez mais pessoas cheguem, Sim, né? É isso mesmo. Não, é maravilhoso. Maravilhoso. E aí ainda tive o prazer de colocar Sandro e pai Márcio de Agum juntos. Naquele dia. Você precisa conhecer ele, viu, Careca? Você precisa conhecer. Pai, sua bênção novamente. Ele é incrível. E foi o que me amparou no candomblé, né? Uhum. Assim, ele me orienta, eu peço sempre, pai, eu preciso falar com o senhor. Ele de pronto me atende, sabe? Me ouve. Então, assim, foram pessoas que eu pude juntar no show que teve no Rio, né? O anterior, o primeiro. E quando eu vi os dois, eu falei assim, nossa, aí é meu coração, sabe? Fizemos uma live junto, você só quer ficar ouvindo ele falar. Que legal. É incrível, ele é maravilhoso. Ele vai também estar participando. De repente vocês vão pro Rio, ele vem pra cá pra gente fazer os 3. 4, Olá, assim. bora. Pode convidar que nós vamos, viu? Vai ser oportuno, bem legal. Nós já estamos nos convidando. Se for dia de semana é mais fácil. Você marca, nós vamos lá pro Rio. Então tá, vou combinar com ele. Pode ter certeza, vai ser maravilhoso. Então, olha, muito obrigada mais uma vez. Que seja o primeiro de muitos, que a gente caminhe sempre aí. Eu estou assim, aonde vocês estão indo, eu estou indo atrás. E bora. Vamos juntos também. Tudo junto. Beijo grande. Beijão, obrigado. E eu vou fechar nosso encontro de hoje te desejando tudo em dobro do que você deseja para mim. Muito saravá, muito axé. Até o próximo encontro.